Saudações aos entusiastas do esporte a motor, esse é o GP Total, desde 2001 no endereço gptotal.com.br, também nas redes sociais, nosso perfil de Facebook, nosso perfil no Instagram, você está no nosso canal do YouTube, youtube.com/gptotal. Vídeos novos sempre às noites das segundas-feiras e os nossos cortes especiais durante a semana. A Fórmula 1 voltou, o Grande Prêmio da Austrália, claro, pauta de hoje. E para a gente falar da primeira etapa da temporada 2025 na Fórmula 1, tem aqui acompanhando os meus queridos amigos João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome jamais vou proferir nesse canal, e o meu amigo Márcio Madeira da Cunha, região serrana do Rio de Janeiro, Nova Friburgo. Eu sou o Lucas Giavone, da minha querida Sorocaba, interior de São Paulo, e a gente vai hoje falar um pouco sobre essa bastante atribulada, a pauta é longa, sobre esse grande prêmio de Melbourne. E para quem ficar até o final também vamos falar um pouco de MotoGP, vai fazer mais parte daqui para frente da nossa cobertura aqui do canal também. Até porque no ano que vem já temos confirmação do Grande Prêmio do Brasil de moto velocidade e também a confirmação da data da MotoGP indo lá para o circuito de Goiânia. Vamos dar mais detalhes sobre isso durante aqui o nosso papo. Mas claro, vamos falar um pouco sobre esse retorno da Fórmula 1 aguardado, né? A gente fez na semana passada um vídeo muito legal sobre a pré-temporada, contamos aqui com a presença do Milton Pessegueiro Robinho, Sérgio Milani, eles que são feras também no assunto. A gente trouxe aqui uma pré-temporada, um resumo de pré-temporada super completo, um papo bastante longo, mas com bastante informação, e que desembocou nessa corrida da Austrália, em que a gente teve ali, claro, só a primeira etapa da Fórmula 1, serão mais 23, um calendário longo pra caramba, mas a gente já teve uma pequena amostra, e mesmo diante de uma amostra muito pequena, a gente já tem muita constatação sobre como pode ser, o que a gente pode projetar para essa temporada 2025, uma vez que algumas coisas já foram colocadas de forma bem definida. Claro que, diante de um calendário tão longo, a gente vai até 7 de dezembro com a Fórmula 1 este ano, mas a gente já pôde tirar bastante conclusões, tá? Muitas conclusões a respeito dessa corrida, que teve os treinos todos no seco e a corrida no molhado, com variados graus de água na pista. Vamos falar sobre os novatos, vamos falar sobre os veteranos, vamos falar sobre vencedores e perdedores aqui do Grande Prêmio da Austrália. Começando, João Carlos Viana, meu amigo, sua saudação inicial. E a Fórmula 1 voltou, João. Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Márcio. Boa noite a quem nos assiste. Ou bom dia, boa tarde para quem está nos vendo. A Fórmula 1 voltou, confirmou a expectativa que existia de que a McLaren tinha um piloto mais forte nesse início de ano, bem mais forte, talvez até forte demais. Naquele momento em que a McLaren ficou sozinha, os dois pilotos, o Lando e o Oscar sozinhos, eles chegaram a meter 15 segundos no Max Verstappen, em poucas voltas. Então o ritmo era em torno de 1 segundo mais rápido do que o Verstappen. Então o ritmo da McLaren está muito forte, sim, mas a gente vai ver um fato muito interessante que lembra um pouco naquele momento que o Schumacher foi para a Ferrari. A Ferrari tinha, principalmente no primeiro ano, em 96, a Ferrari não tinha carro, e ele tinha que enfrentar primeiro Williams, depois McLaren, com um carro muito inferior, e ele estava sempre ali, pronto a capitalizar qualquer vacilo dessas equipes. Então, como o próprio Senna fez em 93 com a Williams também. Então, o Verstappen vai ser aquele piloto que ele vai agarrar qualquer oportunidade, qualquer vacilo na McLaren. Ele fez um papel muito interessante. Para mim, foi o melhor piloto do dia. Ele errou, cometeu um erro, ele estava no segundo com pneus muito desgastados, mas ele ainda conseguiu tirar a dobradinha da McLaren. O Piastri errou, teve que dar uma marcha ré ali eterna ali na grama, mas o Verstappen nas últimas voltas deu um calor no Lando Norris. Então a gente vai ver um Verstappen, lembrando também um pouquinho o que ele fez em 2020, a Mercedes muito na frente, mas estava sempre em terceiro. Se alguém vacilasse ali na frente, ele estava lá para ficar em segundo. Se os dois vacilarem, ele ia vencer a corrida.
Então vai ser muito interessante como o Max Verstappen vai se comportar nesse início de temporada. E não devemos esquecer, ano passado, as 5 primeiras corridas vai ser um campeonato que o Verstappen ia massacrar como fez em 23, e de repente mudou tudo. Então nada impede que o campeonato mude de mãos, né? Próprio de 22 chegou o momento quando o Charles Leclerc venceu em Melbourne, todo mundo dizia, agora a Ferrari vai ser campeã, de repente mudou tudo, e foi o Verstappen que dominou aquele campeonato. E vamos ter mudança de regulamento, né? Aquela parte lá das asas, que vai ter da flexibilidade a partir da 9ª etapa. Já nessa etapa da China já vai ter algumas mudanças da asa traseira, já na China, porque o pessoal está vendo que tem mini DRS ali, principalmente em McLaren e Ferrari. Então, o campeonato, por ser longo demais, pode ter muitas variáveis. Mas nesse momento o McLaren está muito à frente e o Verstappen vai ser aquele perseguidor próximo que vai ser um grande ponto de atração, né? Mas lógico, vamos falar de muita coisa aqui. Tem a Ferrari decepcionando bastante, Mercedes muito água com açúcar, claro, os novatos sofrendo bastante, né? Verstappen, lógico, o Kimi Antonelli, que ele fez uma baita corrida. Lógico, vou falar aqui do Toledo, que deu o recado no sábado, não tanto no domingo, mas no sábado ele deu seu recado. É isso. Antes de passar a palavra para o Márcio, eu quero concordar com você também que eu achei o Max Verstappen o piloto do dia, por mais que a votação fosse dedicada ao Lando Norris, para mim ficou bastante claro que o Max foi o piloto do dia e que ele estava pilotando muito acima do equipamento. E quando a McLaren teve aquela janela de funcionamento superior, ela realmente foi muito superior às outras. Márcio, meu amigo, como é que você enxergou esse grande prêmio da Austrália, dentro das expectativas, fora das expectativas, Max, Lando, Piastri, enfim, sua primeira intervenção aqui. Boa noite, amigão. Boa noite, amigos, boa noite a todo mundo que nos assiste. Achei interessante, os carros estão mais rápidos do que no ano passado, sensivelmente mais rápidos, e isso para mim foi uma surpresa, de certa forma, porque já estamos no final desse regulamento técnico, já se sabe bastante sobre ele, sobre como o caminho a ser seguido, e houve um avanço sensível do ano passado para esse ano, e foi surpreendente que nos treinos a distância entre a maior parte das equipes não fosse tão grande. Quer dizer que houve uma evolução. Claro, é mais fácil você evoluir quando você está atrás, você tem a quem copiar, mas ainda assim foi surpreendente que a McLaren tenha avançado tanto e ainda assim a distância não tenha sido tão grande nos treinos, sobretudo. O Max andar bem não é surpresa, né? Ele realmente é um piloto superdotado, um dos grandes da história, já era antes, há muito tempo, já falava isso em 19, 20, você olhava assim, você via que era um piloto diferenciado, mas é sempre mais fácil subir a montanha do que descer, né? Descer não é tão fácil, você depois de estar dominando, você perder desempenho, muitas vezes afeta o comportamento do piloto, e a gente viu isso no ano passado em algumas ocasiões, Hungria, por exemplo, mas ele se portou muito bem, entregou o máximo que podia, carregou o carro nas costas, e está naquela fase que vai ser sempre um contender, né? Sempre alguém que está disputando, porque ele realmente está com a confiança muito alta, e é um piloto fortíssimo, então o carro na mão dele sempre vai estar rendendo o máximo, né? O Lando, eu notei, é cedo para falar, mas eu notei uma evolução do Lando do ano passado para esse ano, sob pressão, ele não pipocou. Tudo bem, tinha mais carro, a McLaren pode estar melhor do que em proporção do que estava no ano passado, acredito que esteja de fato, mas independentemente disso, ele foi mais sólido, parece que ele compreendeu os pontos fracos dele, está trabalhando nisso, então já noto uma evolução do Lando, e talvez essa vitória inicial sob pressão, como ele ficou, dê força e confiança, sobretudo. O que ele faltava a ele era mais confiança do que talento e velocidade ele sempre teve, mas faltava essa solidez, essa confiança, essa estrutura emocional até, para suportar a pressão, ele não precisou nem jogar duro, né? Ele se manteve à frente, mesmo quando estava sob pressão muito intensa no final ali, e era evidente que quando chegou faltando 2 voltas e o Max estava no retrovisor ali, você fala, bom, o predador tá armando o bote, né?
E o... A trilha do filme Tubarão começa a tocar, né? Dá play na trilha do Tubarão e vamos lá. Você quer falar, João? Não, eu ia falar que nós três concordamos que o Max foi o melhor piloto da corrida, mas o Lando também ele fez uma baita corrida. Então não tira méritos. E aí Não, a gente já vai foi uma para a baita corrida nossa. também. A gente não vai para a nossa primeira pauta, que é o Lando Norris. Eu vou colocar aqui, né, o top 10 da corrida. O Lando Norris, partindo da pole, foi o vencedor da corrida. O Max Verstappen em segundo, apenas 0,8 atrás. Tá? O George Russell, Mercedes, fecha o pódio e com o André Kimi Antonelli na quarta colocação, estreando com um excelente quarto lugar, principalmente diante das circunstâncias, que foi o Grande Prêmio na Austrália. Top 5 completado pelo Alexander Albon, um excelente resultado para a Mercedes, a Williams Mercedes, que né, seguida das Mercedes, perdão pelo ato falho, mas uma Williams que mostrou alguma evolução na pré-temporada, isso a gente até pode destacar. E o top 10 fechado por Lance Stroll, com a Aston Martin, a única Aston Martin que sobreviveu à corrida. O sétimo lugar para o Nico Hülkenberg na sua reestreia pela Sauber. E em oitavo colocado Charles Leclerc. Nono colocado Oscar Piastri, que tinha tudo para ser o segundo colocado, teve até chance mesmo de ganhar a corrida, mas teve aquele incidente da grama, que a gente vai tratar com mais detalhes, e a 10ª colocação encerrada com o Lewis Hamilton, ou seja, Ferrari apenas em 8º e 10º lugares. Claro que a gente vai falar bastante de Ferrari também, né? Mas a pergunta é a seguinte, e me ocorre, por exemplo, a questão do próprio carro da McLaren dar uma confiança extra ao Lando Norris, porque no ano passado o Lando não estava nem conseguindo converter pole em vitória, coisa que ele conseguiu na Austrália. Uma coisa que seria corriqueira, trivial, você transformar uma pole position em vitória, para ele, a gente está encarando isso como um processo evolutivo. E aí eu vou também, dentro desse contexto, fazer a seguinte construção. O Lando é um cara com muita velocidade e pouca confiança. Já o Oscar Piastri, ele é um cara que tem confiança, mas está com menos velocidade que o Lando. Já há algum tempo, o último terço, principalmente do ano passado, o Piastri, ele rendeu menos que o Lando Norris, mas o Norris não teve força para ser um contender contra o Max Verstappen, que já vinha acumulando vitórias, pontos, pódios, etc. e tal. Como é que vai ser essa evolução dos pilotos da McLaren? Porque, veja, repetindo, a gente está dizendo que o Lando converteu uma pole position, uma vitória, uma evolução para ele. Tá? Eu queria discutir como é que vocês estão enxergando essa questão McLaren, porque eu vejo isso nos dois pilotos, tá? Um Norris que ainda falta essa força, esse killer instinct, que o Piastri já tem, só que o Piastri ainda não está com a mesma velocidade do Lando, com que as coisas se desenvolvem dentro da equipe do Laranja Papaya. Eu acho que teve uma situação que foi bem pouco falado, e quando o Piastri se aproximou do Lando, e ele falou, tô mais rápido. Já demonstrou esse killer instinct, eu tô mais rápido. E a equipe deu uma freada nele, deu um baque. E olha, peraí, vamos manter as posições. E alguns anos depois, quando até o Piastri perdeu o tempo, que ele chegou a ficar menos de um segundo, o DRS já estava até ligado naquele momento, meio com o pneu intermediário. Aí, não, vocês estão liberados a correr, mas já tinha 2-3 segundos de diferença entre os dois e o Piastri não encostou mais. O receio que eu tenho da McLaren é ela perder um título que está, nesse momento, bem na mão dela. Por causa dessas brigas entre os dois pilotos, né? Eles se respeitam bastante. O Oscar deu uma resposta assim bem, tipo, não gostei do que eu escutei, né? Então vai ser aquela luta, né? De evolução. O quanto a confiança do Lando vai evoluir, eu acho que ele ter vencido essa corrida com muita intempérie, muita coisa que não estava nas mãos dele, e ele foi lá e conseguiu superar, né? Depois da corrida vai falar que ele estava com o assoalho dele danificado quando ele saiu da pista naquele momento da chuva, ele estava com o assoalho danificado, então ele não estava com o carro com 100% do potencial, e ele segurou
o Verstappen naquelas 2 últimas voltas. Então, assim, pode ser que ele ganhe mais confiança, na medida também que o Oscar tem que mostrar mais velocidade, principalmente em classificação. Eu não tenho aqui os números, mas se você botar o Red ele com o Lando é bem na frente do Oscar. Não sei que números, mas ele deve estar bem. O Lando normalmente o supera em termos de velocidade. O meu receio vai ter aqueles momentos, por exemplo, Hungria ano passado, né? Monza ano passado, e que a McLaren se atrapalhou, houve os famosos papaias rules, que mais atrapalhou do que ajudou. Isso pode fazer uma grande diferença no final do campeonato, que é um fato interessante, né? Já fazia mais de 1000 dias que o Verstappen não era líder do campeonato, né? Agora o Lando é o líder do campeonato, acho que é pela primeira vez na carreira dele. Vamos ver se isso motiva, dá mais confiança a ele a manter esse ritmo. E vamos ver se de repente tiver uma briga mais tete a tete com o Max Verstappen, como ele vai se comportar, lembrando que nesse momento, não sei se vai ser todo o campeonato, mas nesse momento o Max é o caçador, não a caça. E o Lando não é mais o caçador, agora ele é a caça. O Lando converter a pole position em liderança na primeira volta já é uma evolução. Não precisa nem falar em vitória. Pois é. Melhorou. Ele converter a pole em liderança já é uma evolução. Eu, ano passado, falei muitas vezes que era um conjunto que tinha cara de campeão do ano seguinte, e eu espero que ele não me faça passar vergonha, porque eu não estou dizendo que eu estou apostando minhas fichas dele, não é isso, mas eu espero uma McLaren mais forte do que no ano passado, e espero mais forte, inclusive, na administração. Eles têm um bom problema, né? Eles têm 2 pilotos de ponta, é um bom problema isso, mas é um problema. A gente viu, por exemplo, o quanto a Yamaha sofreu quando teve Rossi e Lorenzo lá dentro, que começou com uma dinâmica em 2008, o Lorenzo fazendo 3 poles logo no início, mas o Rossi conquistou aquele campeonato. Em 2009 os dois brigaram diretamente, e em 2010 o Rossi caiu e acabou sendo o Lorenzo campeão. É uma dinâmica tensa, e o acidente a saída de pista do Piastri foi um duro golpe para ele, porque ele se coloca muito atrás na pontuação de início, e vai chegar um momento em que a equipe vai ter que tomar uma decisão. Claro, são 24 corridas, até uma coisa curiosa, eu estava pensando. Você pensa em um ano como 89, por exemplo, que você tinha 39 pilotos e 16 corridas. Quer dizer, você tinha uma proporção de 2,5 pilotos para cada corrida. E hoje você tem 24 corridas e 20 pilotos. Quer dizer, matematicamente, por mais você já tem assegurado que pelo menos que alguns pilotos vão ganhar mais de uma corrida no início ao longo do ano, porque tem mais corrida do que piloto. Quer dizer, mesmo que você desse uma corrida para cada um, ia ter piloto ganhando 2. Matematicamente, você tem desde antemão uma certeza matemática de que vai ter piloto ganhando mais de uma corrida aí, porque sobra corrida em relação a piloto, né? Antigamente era o oposto. Ainda tem a sprint, que já dá 30. Próxima semana vai ter sprint, são 30 largadas. Se quiser considerar a sprint corrida também, vale nessa. Então, desgraçadamente, desgraçadamente vai ter piloto ganhando várias corridas aí, porque não tem jeito, sobra corrida para muita corrida para pouco piloto. Então, vai ter gente repetindo vitórias de qualquer jeito. Antigamente você via o quanto era difícil você estar no ciclo vencedor, né? Poucas corridas e muitos pilotos, e agora é o oposto. Não estou aqui desmerecendo o peso da vitória, mas enfim, é a realidade atual. Então, assim, eu penso que o Lando ele começa muito forte, começa bem, ele precisava disso para ser respeitado pelo Max também. O Max não respeitava ele no ano passado, e respeitá-lo mais, não achar que vai chegar e vai passar de qualquer maneira. Ele tem que mostrar resistência. E dentro da equipe, claro, o desempenho, o Oscar quase fez a pole, né? Ele errou no último setor, ali no finalzinho, a última curva, por muito pouco ele não fez a pole, mas não fez a pole, e o Lando sai dali com a vitória contra uma 9ª colocação. Então ele se posiciona no campeonato bem, e acho que assim, numa situação de disputa direta nas próximas corridas, a McLaren vai agir da mesma forma. Fala, vamos esperar um momento aqui, se não tiver ninguém perseguindo, vocês conhecem as regras. Eles têm que cuidar para que os 2 carros cheguem. É claro, se o Oscar começa a mostrar a melhor forma repetidas vezes, você não pode castrar isso, você não pode
ficar segurando o piloto que está rendendo mais. É contra o desempenho da equipe. E é interessante para eles que o Oscar ponha pressão no Lando e vice-versa. Mas tem que ser uma coisa bem administrada e eu espero que eles tenham aprendido com os erros do ano passado e administrem melhor. A tendência natural é essa, né? Eles conseguirem administrar melhor do que no ano passado para não perder o título de pilotos. Né? E construtores, né? Lembrando que construtores, a McLaren está encostada com a Mercedes. A Mercedes não fez por então, ano passado, a McLaren correu o risco de perder o título de pilotos, como perdeu para o Verstappen, e perdeu o título de construtores para a Ferrari, que foi 666 contra 653 ou alguma coisa assim. A gente até falou isso na semana passada. Foi pouca coisa a diferença. Agora, dá para a gente ver o quanto a McLaren realmente evoluiu, e ela a gente já parte do pressuposto que no fim do ano ela tinha, se não um dos melhores ou o melhor carro. Né? E o perfil do Fórmula 1 Data Analysis, eles fizeram aqui, a gente já citou várias vezes esse perfil, que trouxe a evolução de tempo de volta em relação ao Qualify da Austrália do ano passado. E a gente teve ali como os destaques Alpine, que conseguiu ser mais de 1,5 segundos mais rápido do que ela estava conseguindo no ano passado, ou seja, a Alpine provavelmente vai dar mostras de uma evolução depois da queda livre que teve a partir de 2022. Williams chegando muito forte, como segunda que mais evoluiu, e a McLaren ali em terceiro, ou seja, eles conseguiram baixar 1,2 em relação ao que eles tinham conseguido em Melbourne 2024. Tá? Mercedes também apresentando uma evolução considerável, 1,1. Ali em seguida a Sauber com 0,8. Red Bull só 0,4, mesma coisa que a Ferrari, praticamente a mesma coisa. Também em relação a Aston Martin e a Haas, que foi a pior equipe do fim de semana e já tinha dado mostras de que estava sem ritmo na pré-temporada, aqueles 3 dias no Bahrein, evoluiu só 0,2. Tá? Então, é um perfil que eles têm lá no Instagram, tem no X, que é o F-Data Analysis, Fórmula Data Analysis, que traz muita informação bacana, informação de telemetria, de tempos, a parte numérica da Fórmula 1, e traz esse panorama em que a Alpine evoluiu bastante, assim como a Williams, e a própria McLaren sendo a que mais evoluiu em relação ao que ela tinha conseguido de qualifying do ano passado, lembrando, né, que aí são 2 qualifies que ocorreram no seco, não dá para fazer essa comparação com a questão da corrida, o lap time da corrida, que a gente teve essa condição de chuva. Tá? Agora, Lucas, assim, boa parte dessa evolução da McLaren aconteceu no próprio ano passado, né? Porque sim, certamente. Se essa comparação... O pacote Miami lá. O pacote Miami foi decisivo para a gente ter uma McLaren no topo, porque na Austrália ela ainda não tinha essa força toda. Mas, de qualquer forma, um quadro evolutivo, e a gente vê que ela desgarrou da Red Bull. O Max, do que a gente pôde perceber, e sabendo quão bom é o Max Verstappen na chuva, em ambientes de aderência incerta, como ele fez em Interlagos no ano passado, que foi uma pilotagem magistral. Ele precisou, e a gente via que ele estava super pilotando, tanto a ponto de também cometer o erro que o João apontou durante a corrida, que ele se recuperou rapidamente, não foi a questão do erro em si, mas na última rodada de pitstops, o Max Verstappen demorou uma volta a mais para trocar os seus pneus, os pneus corretos, para que ele pudesse fazer o último stint, naquela retomada de chuva que teve a necessidade de pneu intermediário. O Mário Salustiano, nosso amigo aqui, nosso colunista, amigo do GP Total, ele apontou que o Max Verstappen pode ter perdido até 6 segundos em relação ao que o Lando Norris conseguiu parando uma volta antes, em que a condição de pista já estava bastante molhada, ou seja, a gente teve uma situação real em que se a Red Bull tivesse o timing certo na última rodada de pits, o Max Verstappen poderia ter, inclusive, vencido a corrida, e aí eu pergunto, se o Max Verstappen tivesse vencido
o que ia acontecer na cabeça da McLaren, na cabeça do Lando Norris, diante de uma McLaren que nitidamente está mais forte. Esse é um triplex da cabeça do nosso querido Lando, né? E para tirar esse triplex ia demorar. Mas teria sido circunstancial, né? Assim, eu acredito Sim, que... sim. Não, mas é circunstancial, mas ia, pô, eu tô com o melhor carro assim, bem na frente. É um tiro tempo psicológico, corrida, logo de início, você tomar um tiro psicológico desse, eu tô falando da força que isso causaria. Ainda sim. mais no Lando Norris, que está tendo essa curva de aprendizado de autoconfiança, e de criar casca, e de entender o seu papel como um piloto que agora ele está com o melhor carro, está com a melhor equipe, e começou todo mundo com pontuação zerada. Ele não estava mais precisando remar contra um déficit de pontos contra o Max Verstappen. É novo ano, é novo campeonato, todo mundo começa do zero, o carro está melhor ainda do que estava no ano passado e de repente leva uma cacetada dessas. Então, assim, só como um exercício de contexto, imaginar esse tipo de cenário. Tá? Falamos sobre Lando Norris, falamos sobre Verstappen. Vamos fazer na ordem de chegada ou vamos falar do Piastri? O que vocês preferem? O Piastri ele sofre daquele. Lembra um pouquinho o Rubens Barrichello no Brasil, né? E no caso, nem O só o fator Piastri, é os casa pesa australianos. para os australianos, Os principalmente, né? australianos, né? Uma coisa engraçada isso, né? O Mark Webber, Daniel Ricciardo, eles não. Também que o Mark Webber, a estreia dele em Melbourne chegou em quinto lugar, mas nunca subiu ao pódio. Até vai falar na transmissão que nenhum piloto australiano subiu ao pódio em sua casa, né? O Piastri tinha totais condições, mas ele. Até numa cena que lembrou, precisa fazer uma comparação interessante, lembrou aquela de Sepang 2001, né? Que quando começou a chover no momento, estava Schumacher e Rubinho, os dois saíram juntos. Aí nessa cena lembrou muito, né? O Lando e o Piastri saindo juntos. E o sinal, o Piastri, muito pouco, ele não bateu no Verstappen, né? Ele quase bateu nele, botou Aquela saída foi por pouco mesmo. Foi. Aí ele teve a. Tudo bem, quando ficou parado na grande teto, vai dar safety car, né? Ele teve a percepção de dar uma ré e deu tudo certo. Não foi como o nosso querido Lance Stroll fez em Interlagos, né? Ele foi mais esperto, vamos dizer assim, para não falar outra palavra mais forte. O Piastri, ele tá sob pressão. Está sob pressão nesse momento porque ele fez enquanto ele correu mais solto, mais livre, sem nada a perder ou a ganhar, botou muita pressão no Lando, principalmente no meio da temporada do ano passado. Em alguns momentos pareceu ser um piloto mais forte e até mais vencedor, mas o Lando se recuperou de certa forma e chegou ao final do ano passado aparentemente mais bem adaptado ao caminho evolutivo da McLaren, né? O Piastri perdeu desempenho em algum momento ali, perdeu um pouquinho que foi de desempenho, mas já o suficiente para estabelecer uma hierarquia e errou na classificação, erro pequeno, mas que perdeu a pole position e também na corrida estava muito fácil errar na corrida, tá? Assim, dividiu opiniões e tudo mais, muitos pilotos rodando. Eu compreendo o ponto de vista do Flavis, por exemplo, do nosso colunista também, dizendo que são os pilotos mais bem pagos do mundo, os melhores do mundo, mas assim, os carros não estavam avisando. No meu ponto de vista, os carros não estavam avisando. Esses carros funcionam muito bem em média e alta velocidade. São carros muito longos, muito pesados, com muita superfície para gerar carga aerodinâmica, downforce, né? E muito estáveis em alta velocidade. Mas em curvas de baixa velocidade, que você tem que dar tração, eles têm muito torque, né, por causa do turbo e do motor elétrico também, muito torque e muito peso para carregar. Então é muito fácil essas rodas distracionarem, né? E são carros que, quando perde de vez, você não consegue trazer de volta. É muito fácil rodar. Então, não foi só habilidade, foi, claro, os melhores, os mais. A chuva sempre separa o top driver, o gênio, do piloto excelente. Mas estava muito fácil cometer erro ali, muito fácil errar. E no caso do Piastri, você vê, o Lando saiu no mesmo ponto que ele, conseguiu ainda fazer a curva, o Piastri veio desequilibrado,
talvez também pela presença do Verstappen ali, acabou rodando. E A impressão é que o Piastri, quando rodou, estava com mais inércia, né? E aí escorregou mais. Mas chama atenção essa questão, e a gente discutiu isso durante a corrida, né? A gente vai trocando mensagem enquanto a coisa vai se desenrolando. E isso é um assunto que já foi recorrente aqui, de o quanto esses carros não avisam quando vão sair da condição ideal de aderência na chuva. Tá? São carros que dão muito pouca margem para correção. E quando a gente olha as corridas antigas, numa Fórmula 1 de outros regulamentos, outras dimensões, outros pneus, você via que os pilotos conseguiam ainda fazer correções, aquelas pequenas correções de trajetória, e o que se tem impressão é que os carros hoje, pelo tamanho que eles têm, a largura, as dimensões, o peso e a própria largura dos pneus, quando eles saem sem avisar e saem de uma vez. Tá? E esse aspecto fica ainda mais evidente quando eles estão naqueles horríveis pneus azuis, que são para chuva molhada, que não foram usados em Melbourne. Tá? Só foi feito uso do pneu intermediário, aquele com a faixa Eu acho que o Stroll verde. O Stroll largou com o pneu chuva de wets, mas ele, como teve logo aquele safety car, ele trocou. Mas que você está falando, só terminando aqui o Piastri, mas tem que também dar um parabéns. A ultrapassagem que ele fez no Hamilton na última volta não é qualquer um que faz, não. O Hamilton espremeu ele no muro, ele foi por fora e passou. Sim, foi realmente. a mais Bem lembrado, João. do dia foi quando o Piastri fez no Hamilton na última volta. O Hamilton não teve outra alternativa, senão foi assim, passa, garoto. não tem, foi indefensável. Foi muito Foi uma bonito, manobra em que você percebia raiva no Piastri, e o cara estava alucinado com o que tinha acontecido, irado, contrariado, tá? E aquilo ali foi uma ultrapassagem como se ela tivesse em tom de desabafo, e foi maravilhosa, sim. Teve sua alta dose de risco, podia estar dando muito errado ali, principalmente naquele trecho de S em alta velocidade. A gente via o quanto os pilotos, mesmo com todo esse aguaceiro, estavam carregando velocidade ali, e aquilo aconteceu realmente de uma forma surpreendente, até de modo que assim, olha, o Hamilton não teve outra alternativa se não deixar o Oscar Piastri passar. Antes da gente chegar na Ferrari, a gente tem muito sobre falar de Ferrari, vamos falar sobre o desempenho do George Russell, que foi terceiro colocado, e também, claro, do Kimi Antonelli, que foi o único novato a sobreviver às condições adversas da corrida e conseguir fechar a prova, alcançar a bandeirada num excelente quarto lugar, mais do que se esperava de um piloto novato, ainda mais nessas circunstâncias. Vou inclusive aqui fazer Mas ele foi mantido no quarto lugar dele? Colocar ele no destaque aqui, porque a Mercedes recorreu e ele voltou ao quarto lugar, sim. É engraçado, né? O Russell fez uma coisa sólida, que é a característica dele, mas ninguém fala dele, só fala do Antonelli, né? Ele beliscou o pódio, se aproveitou do infortúnio o Russell fez uma corrida sólida, sem erros, sem cometer erros, mas só fala do Antonelli. Só se fala do Antonelli. Isso é sempre injusto isso, né? Muitas vezes o piloto está lá em primeiro, faz a corrida perfeita, companheiro de equipe larga lá atrás, vem passando um monte de gente, chega em segundo e é eleito o piloto do dia. O trabalho de quem fez o primeiro e estava sempre na frente foi um trabalho melhor, mas não chama tanta atenção, né? Então é claro que o fim de semana do Russell foi superior e muito do Antonelli, principalmente pelo erro que ele cometeu na classificação lá, que acabou comprometendo. Mas foi interessante de ver, desculpa ter te interrompido, João, que o Antonelli, você consegue observar uma curva de aprendizado dele durante a prova. Ele foi melhorando ao longo da corrida, se adaptando àquelas circunstâncias de chuva, o tempo dele de volta começou a ficar muito bom. Então ele tem realmente muito potencial e não foi uma prova fácil e ele foi impondo um ritmo, foi ficando melhor ao longo da corrida, né? E o Russell fez uma corrida que podia fazer. O Russell tem que ser, o outro não tem que aparecer, pode ser discreto, mas ele andou muito bem, né? Tirou o que o carro podia dar e fez uma corrida sólida, como você estava dizendo. Então, dupla interessante aí. O Antonelli sai com moral. E é bom para botar uma pressãozinha no Russell também. Vamos ver como é que vai evoluir essa dupla também ao longo do ano.
E ninguém esperava, porque muita gente falava, o Antonelli pode ser que ele não marque tantos pontos, né? E ele marcou pontos, tanto que a Mercedes está na líder ele é líder do Mundial de Construtores com a McLaren, lógico que a McLaren tá na ponta por ter vencido, mas o Antonelli, ele fez uma coisa bem surpreendente, muitas ultrapassagens, condições difíceis, já tinha trilho, então quando tinha que ultrapassar, tinha que sair do trilho, ele controlava o carro, ele que rodou, ele chegou a sair da pista, né? Quando ele estava ali brigando com o Huckenberg, ele ultrapassou e saiu da pista, depois voltou e reultrapassou o alemão. Então ele conseguiu fazer uma coisa bem interessante e vamos ver, é considerado um fenômeno, né, do automobilismo, e vamos aguardar se essa aposta que o Toto fez nele vai render. Vamos torcer que sim. O Top 5 foi, como eu já disse, né, fechado pelo Alexander Albon, sendo que o Carlos Sainz saiu logo no comecinho e em circunstâncias até embaraçosas, tá? Fala-se muito da chegada do Sainz na Williams, uma Williams que mostrou mais força na pré-temporada, mostrou bons tempos também nos treinos, no próprio grid de largada, né? Só que a gente teve uma situação em que o piloto da casa, que ficou ali um pouco escanteado pela chegada de um piloto vindo da Ferrari, um piloto vencedor de grandes prêmios, um cara que é reconhecido como um piloto com olhar de engenheiro, um cara que pode ajudar no desenvolvimento do carro, de dar feedback para os engenheiros. No entanto, ele acabou a sua corrida na mureta e quem fez o excelente top 5 foi o Alexander Albon. Vamos falar um pouquinho aqui de Williams antes da gente ir seguindo com as demais equipes. Eu acho que falta um pouco de piloto ao Williams. Acho que eu já vou logo chutar aqui. Eu acho que faltam. Eu acho que um Verstappen ali na Williams tinha. Esse carro parece que pode render um pouco mais do que está rendendo. O Albon é um ótimo piloto, mas a gente já sabe a diferença que existe entre ele e um Verstappen da vida. É um piloto que vai entregar sempre um bom resultado, uma boa performance. Falou-se muito do Huckenberg, mas também é um piloto sólido, um piloto que também vai entregar performance ali, tem sempre lugar no grid para esse tipo de piloto. Mas não tem gênio ali, no meu entendimento, e acho que esse carro tem potencial para mais. A impressão que eu tenho é que com o piloto certo, esse carro aí estava mais para frente ainda. O interessante foi que a gente falou tanto no Sainz, mas na classificação o Albon já tinha cravado o Sainz na Q3, ele ficou na frente do Sainz. E vendo esse carro batido aí, e na transmissão você via vários mecânicos da Williams com a mão na cabeça, lembrando, oh, meu Deus do céu, vamos trazer o funileiro de novo para cá, trazer o martelinho de ouro na primeira corrida, porque ano passado, Lucas, estava mostrando lá a evolução da Williams, que foi a segunda que mais evoluiu de 24 para 25, mas 24 tinha nosso glorioso Logan Sargent, né? Isso foi uma diferença muito grande também, né? Então, essa evolução, mas eu me lembrei disso. Lá trazer o funileiro da Inglaterra de novo. Pois e a gente também tem que lembrar que a Aston Martin, que pontuou numa ótima sexta colocação, foi a de Lance Stroll, enquanto Fernando Alonso, mesmo com toda a sua experiência, com vitórias em chuva, também encontrou um muro. Mas eu quero chamar a atenção o seguinte, que do Alonso, estão falando que ele, você via na onboard, ele pegou ali uma zebra e o carro distracionou. Mas surgiu a informação de que um piloto na frente jogou sujeira nessa zebra e isso poderia ter sido um fator que causou aí a perda de controle por parte do Alonso. Enfim, vamos falar um pouco de Aston Martin, que, claro, agora tem a presença do nosso druida favorito, Adrian Newey, em seu corpo de engenheiros, e quanto a Aston Martin pode ainda evoluir neste ano, que afinal de contas, claro, está tudo muito projetado para 2026, mas tem um 2025 inteiro ainda para a gente poder ter corridas, ter resultados, ter vencedores, pódios, pontos, enfim. Vamos falar um pouquinho de Aston Martin antes da gente seguir para outras equipes também.
Eu acho que o problema da Aston Martin, além do lance, né, que ok, foi uma corrida bem feijão com arroz, né, dizer assim, né, parou na hora certa, fez o que estava certo, fez o que a equipe mandou. O lance passou a corrida inteira fora de pontos, de repente apareceu em sexto, né, então foi o mérito da estratégia da Aston Martin. O outro problema da Aston Martin é esse 2025, esperar 26, quando o Adrian Newey pode colocar seus dedos mágicos na prancheta e fazer um grande carro, que é a tendência que aconteça. O problema desse rapaz que está saindo do carro batido aí, se ele ainda vai ter condição de pegar um carro full do Adrian Newey, né? O Alonso vai ter tempo para isso, né? O Alonso que vinha fazendo o que dele se espera, né? A gente está falando aqui em confirmação de expectativa. A expectativa da Aston Martin em 25 é o Fernando Alonso levar o carro nas costas e vendo o que dá. Só que, como você falou, né, Lucas, ele rodou, aparentemente alguém surgiu a pista na frente dele e acabou sendo o Alonso vinha logo atrás e acabou batendo, né? Um erro bem característico. Foi até nesse momento que você está vendo aí que o Alonso ainda está com os pneus intermédios. Foi até nesse momento que todo mundo foi para os blocos colocar os slicks. Foi exato nesse momento, né? Então, o problema da Aston Martin tem que esperar 25 acabar para o Adrian Newey poder realmente trabalhar no carro do ano que vem. O Lance Stroll não ajuda a gente a ajudá-lo, né? Eu gostaria de poder dizer que ele não é bobo na chuva, porque ele já fez boas corridas na chuva, ou corridas decentes na chuva, mas a gente lembra de Interlagos. Pois é, na Turquia, né? Aí a gente lembra. Aquilo A gente ali lembra foi de Interlagos. A gente lembra de Interlagos do ano passado, ele não ajuda a gente, né? Mas assim, ele não é. Ele cometeu um erro bobo em Interlagos, naturalmente, mas ele não é necessariamente um piloto bobo na chuva, né? E o caso da Aston Martin é curioso, porque eles têm condições de trabalharem antecipadamente no carro de 26 e fazer todas as apostas deles num grande carro para 26, ou dividir as atenções, o trabalho, para tentar salvar alguma coisa nesse ano. É uma escolha que, como tantas escolhas que se faz na Fórmula 1, resta ver como é que a equipe vai lidar com isso. Eu espero dessa equipe uma evolução sensível ao longo do ano, porque eles investiram muito em estrutura, né? Tem uma estrutura muito boa atualmente de trabalho, e imagino que o Newey vai fazer experimentações, talvez já pensando no ano que vem, mas introduzindo esse ano como algumas experiências. Então imagino que venham pacotes de evolução, apesar de que o ano todo é uma incógnita o que vai acontecer a partir da Espanha, né? É uma incógnita isso. Eu não gosto disso, desse tipo de mudança no meio do ano, isso me desagrada muito. Pode ser como aconteceu em 2006, que você tinha um campeonato, quando tinha os amortecedores de massa lá, depois virou outro campeonato. Não gosto. 2001, eu lembrei no episódio da semana passada, lembrei de 2001, né, que começou um campeonato sem controle de tração, 2001 não, tá liberado, todo mundo vai usar controle de tração. Foi até a quinta ou sexta etapa e depois nós até na Espanha. Então eu lembro também um pouquinho aquele ano, né, e realmente até aquele momento você tinha algum equilíbrio, depois daquele momento a Ferrari deu uma desgarrada. A Ferrari foi um carro muito regular naquele ano, que andava bem em todas as circunstâncias, então tinha a Williams muito forte em pista de alta, a McLaren muito forte em pista com alto downforce, e a Ferrari mais equilibrada. Mas daquele momento da Espanha, que eu tomo controle de tração, aqui a Ferrari ficou mais, o equilíbrio ficou mais evidente, e aí os pontos da equipe ficaram mais evidentes, e o Schumacher matou a pau naquele ano. Mas pode acontecer. É o que eu estou dizendo. A McLaren hoje, nesse momento, tem o melhor carro, mas nada impede que a partir da Espanha mude tudo. A Aston, assim, ela tem um grande peso sobre os ombros de apresentar um grande carro para o ano que vem. Se não apresentar um grande carro para o ano que vem, acende luz vermelha para tudo quanto é lado lá. Mas, com a estrutura que investiu, com o Newey dormindo na fábrica lá, a gente tem que esperar alguma evolução já para esse ano, né? E assim, o clima não parece estar muito bom, mas as declarações de Alonso ao longo do fim de semana me pareceram muito pesadas. Eu não senti um clima bom ali dentro. Então eu não sei como
como está o ambiente, como está se o Alonso. Alonso, o que tem de talento, tem de complicado também, né? Não é uma pessoa fácil de se lidar, ele não é producente, não é construtivo, né? Ele muitas vezes faz críticas que são destrutivas e que minam o ambiente. Alonso tinha talento para ter mais do que 2 títulos mundiais, acho que todo mundo concorda com isso, mas ele não é uma pessoa fácil. Eu não sei como está o ambiente ali dentro. As declarações dele me soaram muito estranhas esse fim de semana. Senti ele, sei lá, sem paciência, senti ele meio carregado, não sei. Ele até falou, eu só tô aqui porque eu tô obrigado. Ele falou praticamente Pois é. isso. Realmente foi bem impressionante. Pode perguntar que eu não vou responder. Velho rabugento. Pois é. Um seu chapatinho da vida, só faltou o saquinho. Pois é. Pois é, a próxima equipe que a gente vai falar aqui é Sauber, né? Afinal de contas, o Nico Hülkenberg conseguiu uma sólida 7ª colocação. E a gente aproveita para falar da estreia do Gabriel Bortoleto, ele que também foi vítima do traçado traiçoeiro de Melbourne, mas que deixou recado no sábado, como você bem apontou, né, João? Foi uma classificação muito forte. Eu acho que o momento que todo mundo mostrou todo o potencial foi nem tanto na corrida, mas na classificação, né? Ali, pista seca, ninguém tinha nada a esconder, tudo a mostrar ali. E o Gabriel Bortoleto fez uma grande classificação. Ele até derrotou o Kimi Antonelli, que acho que é o piloto que está ali atrás dele. Ele eliminou o Antonelli ficou no Q1. Então o Hülkenberg está no destaque. É verdade, desculpa. Então, o Bortoleto mostrou o recado dele no sábado. E no domingo ele relatou problemas de freios a corrida inteira. Largou muito mal, foi bem claro na imagem de cima, ele largou bem mal. O Hülkenberg e o Antonelli logo superaram. Ele faz uma corrida decente, mas acabou sendo vítima da chuva, né? Ele até falou depois da corrida. Eu vi até algumas pessoas criticando, né? Que eu prefiro andar no limite e acabar no muro do que andando mais lento e ficar lá atrás, né? E tem que ser assim. E tem que ser assim. Ele tem que mostrar. Ele não pode ser um piloto água com açúcar, né? Tem que mostrar alguma coisa a mais, senão vai ser mais um. Então, existe a compreensão, e essa compreensão não é gratuita, de que você consegue domesticar um piloto que seja selvagem, mas que seja rápido, muito mais facilmente do que pegar um piloto que não tem velocidade e ensiná-lo a ser rápido. Existem exceções. Nigel Mansell foi uma exceção, temos de aprender a ser rápido com o tempo, o Dovizioso na MotoGP. Há pilotos assim que você vê que não tem aquele talento natural tão grande, mas conseguem ser científicos, inteligentes, e conseguem aprender. O próprio Lauda, quando começou, era assim. Você compara o Lauda com o Peterson, o Lauda foi muito mais... Ele se construiu muito mais do que o Peterson, né? O Peterson já nasceu pronto, de certa forma. Mas o Bortoleto, ele é do ramo. Ele não sentiu a Fórmula 1. Eu lembro... Não quero ficar falando muito aqui, mas você lembra de quando o Pietro Fittipaldi foi correr na Fórmula 1, fez uma corrida pensando em levar o carro até o fim, não errar, muito concentrado em não cometer erro e tudo mais, tudo bem, estava numa situação muito mais instável dentro da equipe. Mas o Bortoleto ele não sentiu, ele fez parte do grid, ele partiu para cima, andou forte, como se já tivesse ali há bastante tempo. Eu vejo como muito positivo o fim de semana dele. A classificação muito forte, não largou bem naturalmente, mas não sentiu a chuva, teve um ritmo decente ao longo da corrida. Agora, eu acho que ele perdeu a melhor chance de pontuação dele em muito tempo. Acho que ele pode ter perdido essa melhor chance de pontuação em muito tempo, porque, primeiro, a primeira corrida do ano sempre é meio caótica, né? A primeira corrida do ano sempre tem a ordem ainda não está totalmente estabelecida, é sempre um tanto caótica, ainda mais quando chove. E eu imagino que a Sauber não vai ter uma evolução ao longo do ano tão grande quanto as principais equipes. Ela, nesse momento, não está tão longe em termos de cronômetro, não está tão longe do... É possível que chegue a um Q2, e não está tão longe assim, se você olhar das primeiras equipes, mas acho que essa distância vai crescer ao longo do ano. Uma coisa é você se inspirar em outros carros, você copiar um conceito, uma coisa ou outra. Ao longo do ano, você desenvolver, continuar desenvolvendo o carro. Claro,
a Sauber vai ganhar paulatinamente o apoio da Audi, vai ter mais estrutura e tudo mais. Espero para o ano que vem uma equipe mais forte, mas eu acho que ele pode ter dificuldade nas próximas etapas de conseguir ficar em posição de pontuar como surgiu a chance nessa corrida. Agora, também cometeram erro com ele, a forma como liberaram ele dos boxes também, que rendeu a punição Não é culpa dele. necessária. Não foi culpa dele, mas era justa a punição, não foi culpa dele, mas justa. E mais um fator de tensão numa corrida já naturalmente tensa, né? Tudo isso acaba acumulando também. A estratégia tinha sido errada. E assim, o carro dele, honestamente, não pareceu muito em perfeitas condições da corrida. Aquela rodada, o carro, a forma como a suspensão quebra antes de bater. Ele foi muito estranho. E ele já vinha reclamando. Eu devia ter pego esse frame para a gente mostrar em destaque aqui, que é justamente a questão de que antes do Bortoleto ter o impacto no muro, a suspensão já está quebrada. A gente percebe uma ruptura na suspensão traseira direita e vem, né, a imagem, o cameraman pega bem a imagem do carro vindo em direção à barreira, o Bortoleto estancado ali no freio, freando, o carro derrapando nas quatro, e a roda traseira direita solta. Por quê? Porque rompeu um braço de suspensão, ou rompeu ponta de eixo, enfim, alguma coisa realmente saiu de lá, a ancoragem do braço de suspensão, alguma coisa realmente sai do lugar antes do impacto. Né? Claro que o carro vai ter um impacto em si, destrói, mas você percebe que isso ocorre antes, né? E em câmera lenta, slow motion, dá para ver isso de uma forma bem nítida. Tá? E ele vem chamou a atenção. Ele já vem reclamando dos freios. Então, assim, aparentemente o carro não estava 100% equilibrado. E acho que você olhando para o fim de semana, você vê a solidez do Hülkenberg, né, que é um piloto que entrega. Eu acho ele subestimado, sempre achei ele subestimado. Panela velha que faz comida boa. Só digo isso. Ele é um piloto que ele não tem muitos pontos fracos. Ele não é brilhante, não é genial, mas o gráfico dele, para quem jogou Super Monaco GP, ele é uma bestoval, sabe? Um gráfico redondinho, entendeu? Eu concordo contigo, mas ele é muito subestimado, sim. Ele merecia uma chance na equipe maior, em algum momento da carreira dele. Da Fórmula 1, antes da Fórmula 1 e fora da Fórmula 1, ele sempre entregou resultados muito bons. Então, assim, eu acho um piloto subestimado. Claro, não tem pódio, mas eu acho ele subestimado. Acho um piloto sólido. Mas você vê, eu pelo menos vi no Bortoleto, uma centelha que você não vê no Hülkenberg. É claro que ele ainda é cru, claro que ele ainda tem muito a lapidar, mas o Bortoleto, eu gosto muito das entrevistas dele. Eu não quero ficar falando isso, mas não as entrevistas para repórter da Band, mas as entrevistas técnicas, as entrevistas que são que questionam mais a parte técnica. Ele é muito consciente. Ele é um estudioso do esporte, sabe? Ele tem noção do que faz um carro ser rápido, do que faz. Ele tem muita consciência a esse respeito. Eu gosto muito do Bortoleto, parece tecnicamente, tudo bem que ele cresceu no meio, né? Ele cresceu dentro de ambiente de corrida, e eu gosto muito da forma como ele compreende o que torna um piloto rápido. Então, ele me parece muito maduro a esse respeito. Eu acho que ele tem muito potencial. Acho de verdade que ele tem muito potencial. O que se percebe isso aí durante a carreira dele, durante a construção dos títulos dele na Fórmula 3 e principalmente na Fórmula 2, é que ele sempre apresentou uma curva acentuada de aprendizado. Ele começa o campeonato de maneira modesta, vai lá, tem alguns acidentes, vai lá, arrisca mais, mas ele aprende o limite. E a partir disso ele começa a andar rápido e andar rápido de maneira consistente. No campeonato de Fórmula 2, isso a gente falou na semana passada na nossa live sobre a pré-temporada. O Bortoleto, no ano passado, na Fórmula 2, ele começou de uma maneira até tímida e com resultados aquém do que seria um resultado de campeão de temporada, alguns acidentes em si, mas quando ele pegou a mão, ele começou a andar constantemente entre os 3 primeiros ou entre os 5 primeiros e ganhar corridas também. Sendo a cereja do bolo aquela prova em Monza, que ele saiu lá de trás, literalmente de último, e venceu a corrida.
tá? Mesmo, claro, circunstâncias de safety car favorável, etc. e tal, mas você parte de último e você ganha com um carro igual de todo mundo, que é o carro de Fórmula 2, é uma exibição absolutamente notável. Tá? E Né, Ramos de então Marco? o que fica É. o que fica do Bortoleto é essa questão de que sim, a gente vai observar ainda essa curva de aprendizado dele com o carro, tá? Que não parece um carro fácil, não é um carro competitivo, é um carro para, de repente, disputar alguns pontos ali, os primeiros pontos da zona de pontuação. Tá? Talvez em alguma corrida, como foi essa ocasião de Melbourne, com chuva, com variáveis à mesa, de poder se aproveitar disso para fazer pontuações maiores, mas de qualquer forma, a gente ainda vai assistir essa curva de aprendizado do Bortoleto. São 24, repetindo, são 24 etapas dessa temporada 2025, portanto, a gente ainda vai ter um tempo para que a gente possa ver o Bortoleto se desenvolvendo. Ele já mostrou a velocidade dele ao superar o Hülkenberg na qualificação, e a qualificação do Hülkenberg é sempre bastante forte. Ele é um cara que é muito bom de volta rápida, volta lançada. Assim como o Bortoleto vai conseguir também a consistência do Hülkenberg nas corridas. Tá? Eu não sou muito de duvidar nisso, não, até pelo próprio histórico dele e a maneira como ele chegou na Fórmula 1 e a maneira como a Audi está abraçando ele como um piloto de futuro para esse projeto da Audi, que, como bem lembrou o Sérgio Milani aqui na semana passada, para quem não viu o nosso vídeo junto com o Milton Rubinho, a gente fez a nossa análise de pré-temporada. A Audi, quando ela entra numa competição, ela não entra para perder nem para empatar, ela entra para ganhar. O Audi 4 foi assim, no Mundial de Rally, quando ela se propôs para os Estados Unidos, criou ali os carros com tração nas 4 rodas, deixando os americanos malucos, SCCA e também na IMSA GT. Quando fez um carro V8 de DTM, parecia uma limusine, ganhou também o Audi R8 em Le Mans e todos os outros protótipos vencedores nas 24 horas e nos mundiais de Sport Protótipos seguintes. Enfim, a Audi, quando ela entra, não entra para perder, não entra para empatar, ela entra com projetos vencedores e nessa aí ela está postando as fichas no Gabriel Bortoleto. Seguinte, pessoal, temos aqui já 57 minutos mais 28 segundos de encontro nosso. A gente só tem mais 4 horas restantes para a gente falar de Ferrari. Posso começar essa? Deixa eu fazer um desabafo aqui. Eu falei isso, não é uma regra nova, e eu falei isso no nosso grupo. No meu entendimento, antes da gente falar de Ferrari mesmo, eu acho absolutamente desonesta essa regra de você ter que manter a regulagem do carro no sábado para domingo, com perspectiva de chuva ou de seco, você sem saber como vai estar. Eu acho isso de uma pequenez, acho isso tão incompatível com Fórmula 1, com o automobilismo sério, com a história. Por isso é tentar induzir o caos. Ou você vai fazer uma classificação ruim porque está preparando o carro para a chuva para o dia seguinte e vai fazer depois uma corrida boa contra todo mundo que estava com o carro preparado para isso. Isso é incompatível com o automobilismo sério. Você não poder preparar um carro para seco ou para molhado, você faz tanto sacrifício a título de segurança. Abre mão de tanta coisa em nome da segurança. Perfeito, ninguém vai ficar contra a segurança. Mas aí faz um negócio desse, de você não poder mudar a regulagem do carro, só troca o pneu, você tem que antever se vai chover ou se não vai, e aí você, não, vou arriscar aqui. Eu acho isso desonesto. Desonesto é você provocar caos, provocar conceito básico de uma disputa é você ter um conjunto mais rápido atrás de um conjunto mais lento. E isso você ou acontece naturalmente no andar da corrida, ou você induz isso. Então, punição sempre joga alguém para trás no grid. Qualquer situação que você possa trocar, perder posição no grid, você usa. Em várias categorias faz o grid invertido. Tenho certeza que muita gente gostaria de ver grid invertido na Fórmula 1, porque é o jeito mais preguiçoso de você fazer isso. Joga logo quem está mais rápido para trás e você cria emoção, que é uma coisa que não se cria. Emoção de verdade é igual fabricar dinheiro. Você tem que ter um lastro. Você não pode sair fabricando dinheiro. Isso não é assim que funciona. Você tem que gerar riqueza. Então, emoção por si só, ultrapassagem por si só, você não está gerando nada. Só está
me engana que eu gosto, né? Então, eu sou absolutamente contra isso. Agora, claro, a Ferrari cometeu muitos erros além disso. E tem muita coisa para a gente falar. Mas, para começar, eu preciso fazer esse desabafo. Eu acho que não é coisa séria, eu acho ridículo, eu acho ofensivo esse negócio de você ter que regular um carro para o clima que você imagina que vai ser no dia seguinte, na hora da corrida, e às vezes sacrifica uma classificação, ou vice-versa. Faz uma classificação forte e sacrifica a corrida. Acho isso mambembe, acho isso indigno. É realmente uma regra vergonhosa. A gente discute há muito tempo as regras estúpidas da Fórmula 1. Essa está no rol das regras estúpidas, até porque a gente sabe que a altura do carro influencia na pilotagem na chuva. E com esses carros, a partir de 2022, em que todo o fundo do carro gera downforce, a altura do carro é um fator que se torna ainda mais dramático para o ideal funcionamento do equipamento. Os carros atuais da Fórmula 1 são enormes, eles são pesados e eles são muito, muito, muito sensíveis, principalmente sensíveis à altura. A gente discutiu semana passada a respeito dos ventos no Bahrein, que deixaram muitas equipes doidas por causa da quantidade de vento que estava lá em Sakir enquanto eles faziam a pré-temporada. E vale aqui essa contextualização, esse desabafo do Márcio, porque a Ferrari optou no sábado em fazer com que os carros ficassem mais altos para a qualificação, já visando o domingo, no qual se sabia, e era uma certeza total absoluta, que ia chover. Tá? Justamente porque o regulamento não permite que você retrabalhe o carro para que você possa encarar as condições de chuva. E aí a gente já pega carros que, como a gente já falou aqui, são carros que são muito imprevisíveis, aquele carro que não dá a pista de quando vai sair, quando sai, sai de uma vez, e a gente viu muito piloto encontrando barreira durante a corrida por causa disso. Isso só piora a situação. Essa é uma regra que não só é estúpida, como é perigosa. E fez com que a Ferrari, veja, a Ferrari ela estava com acerto no seco, que ela estava conseguindo ser competitiva, fez esse acerto mais alto de qualify com mais carga aerodinâmica para o sábado. Ela só conseguiu mais arrasto, porque ela perdeu bastante velocidade. Final top-end da Ferrari caiu de maneira dramática. Ela perdeu o downforce, ou seja, ela perdeu o grip também, fazendo contornos de curva mais devagar. E essa configuração acabou não ajudando a Ferrari durante a corrida, porque ela também, enquanto estava ali no ritmo dos outros adversários, ela também não apresentou nenhum desempenho notável. Ou seja, por causa de uma regra estúpida, a Ferrari fez um lance, arriscou uma configuração que deu errado no seco e também deu errado na chuva, porque não representou nenhum ganho significativo em termos de desempenho para a pista molhada. Isso aí é o nosso começo de contextualização de uma Ferrari que, como todo mundo já tinha falado, traz um Lewis Hamilton para a equipe, para ficar junto a um Charles Leclerc que sempre foi criado lá dentro para ser o futuro campeão da Ferrari, ou seja, o Hamilton chega ali para somar, não para ser um líder de projeto. E dois pilotos que reclamaram demais no rádio, dois pilotos que têm uma personalidade um tanto complicada de se trabalhar quando encaram ambientes dos quais eles acreditam não serem favoráveis para eles. Ou seja, e ainda a gente tem a cereja do bolo, que na última rodada de pits, eles tiveram uma situação em que a Ferrari tardiamente fez o seu último pit stop, colocando os carros lá para trás, resultando numa P8 para o Leclerc, oitava colocação só para ele, e um 10º lugar para o Lewis Hamilton em sua estreia pela equipe Ferrari, um ano que promete ser a parte da regra estúpida, a regra vergonhosa, a regra precisava ser revista, mas a gente tem que falar que, aparentemente, mesmo diante da pouca amostragem que a gente teve, parece que a Ferrari vai ter um ano longo e um ano de muita administração de seus ânimos e também, por que não, de seus egos.
Isso é muito abaixo da expectativa. Se havia aquela unanimidade, a McLaren é o melhor conjunto nesse começo de ano, havia também uma sensação que a Ferrari seria a segunda força, né? E já na classificação, por causa dessa regra, essa regra tá até falando, é antiga, essa regra não é de 5 anos atrás, Desde o parque fechado. Desde a introdução do parque mais fechado. de 20 anos, tem mais de 20 anos, né? E eu acho que até foi pior, porque tinha aquele momento que aos 10 primeiros eu não podia mexer, do 10 primeiros para trás você podia mexer, então era a mais desonesto. Aí sim era desonesto de verdade, assim, porque praticamente 2 grupos de carros, alguém pode mexer, outros não podem. Mas voltando a Melbourne, foi um final de semana muito acho que foi a decepção do final de semana, na minha visão, na Ferrari. Né? Os treinos livres, a Ferrari estava andando próximo assim, da McLaren, mas talvez numa escolha errada de estratégia já lá atrás, a Ferrari acabou fazendo a classificação abaixo, a classificação já tinha sido abaixo, já ficaram nem nos 5 primeiros, e a corrida em si, eu acho que o ponto alto foi a largada do Leclerc, que pulou para quinto, ficou atrás do Russell a corrida inteira, já o Hamilton passou a corrida inteira atrás do Albon, e o Hamilton tem algumas coisas, a gente fala de mentalidade, a mentalidade do Hamilton é algo que às vezes assim, impressiona negativamente, né? Que ele falou no sábado, não tô torcendo que chova porque eu tô com medo de apertar algum botão errado na hora de fazer. Cara, isso não sei se não era algo a ser dito um cara que é campeão mundial. É inacreditável um campeão mundial falar com uma coisa, eu tô com medo de apertar o botão errado, dar uma dedada errada, como você gosta de dizer. Então, e a corrida do Hamilton foi muito apagada, muito opaca, né? O Hamilton, ele até falou semana passada, qual Hamilton vai para a Ferrari? Porque ano passado o Hamilton teve 2 vitórias, né? Uma vitória, né? Que uma das vitórias foi porque o Russell foi desclassificado e chegou em segundo, né? Mas a vitória em Silverstone foi uma vitória bem fácil, uma bela vitória, uma corrida do Hamilton. Mas na maior parte do tempo ele foi um piloto muito apagado, né? E ele começou a sua estada na Ferrari nesse espírito, muito apagado, levou uma baita ultrapassagem do Piastri na última volta. Então, assim, não deixa de ser preocupante essa situação, né? E como vocês falaram, o Leclerc tem uma também mentalidade, né? Ele rodou um pouquinho antes de fazer o pit stop, ele estava com pneus slicks ainda, e ele chegou dizendo, eu errei, eu vacilei, eu ouvi do azar. Então a Ferrari também tem seus problemas de administração de pilotos muito sérios para fazer, né? Apesar de que há um potencial maior, talvez em um final de semana mais retilíneo, eles mostrem mais potencial e o Hamilton possa, de repente, que é o principal estrela da Ferrari, ele possa desabrochar. E essa primeira coisa da Ferrari não foi nada auspiciosa para o nosso querido Lewis Hamilton, campeão mundial, mas com medo de apertar o botão errado. Eu acho que o desempenho da Ferrari vai ser melhor do que foi em Melbourne, em condições normais. Sim. Vai ser acima disso. A gente tem que ver ainda se vai ser algum daqueles carros com personalidade, como foi no ano passado, que rendia bem em algum tipo de pista, não rendia tão bem em outro tipo, enfim. A gente tem que ver como esse projeto vai se adaptar a circunstâncias diferentes e como vai ser depois da Espanha. Eu vi uma montagem de vídeo do Lewis Hamilton inserido no Curtindo a Vida Doidado, fizeram aquela cena legal. que eles... Foi muito bacana. Vamos ver se eu pego uma imagem disso aí, porque é bem legal. Vamos colocar aqui no destaque. Foi muito legal. Então, vamos lá. Legal, mas assim, na pista eu tenho sentido falta do Hamilton, sabe? Ele é um nome que, pelos números, se força a estar na conversa sobre os maiores de todos os tempos, e eu não tenho visto isso na pista há muito tempo já, sabe? Eu não tenho visto isso. Peço desculpas a Flavise, aos fãs do Hamilton, mas assim, se o cara quer ser o maior de todos os tempos, ele tem que se impor ao George Russell, ele tem que se impor. O Leclerc é excelente, o Russell é excelente, não estou dizendo que não. Mas você não coloca o Russell e o Leclerc na conversa sobre os maiores de todos os tempos, entende? Então, eu acho que
tá certo, já tem mais idade. Se a gente falou que há pouco tempo aqui também, um programa aqui, a gente fala, pensando sobre essa contratação do Marques pela Ducati, a Ducati apostando no Marques, e ele está correspondendo plenamente, né? A gente vai falar sobre o MotoGP. A Ferrari apostou no Hamilton, né? A Ferrari podia ter trazido qualquer piloto. Qualquer piloto ela podia ter levado para o carro dela, talvez exceto o Verstappen, mas a maior parte dos pilotos aceitaria guiar a Ferrari, primeiro por ser a Ferrari, segundo pelos salários que paga, terceiro pela forma como terminou o campeonato no ano passado. A Ferrari no ano passado, talvez no piloto certo, tivesse sido campeã do mundo. Com a administração certa, enfim, não só piloto, faltou sobretudo estratégia. A Ferrari peca muito em estratégia ainda. Poderia ter sido campeão de construtores ou até ter feito campeão de pilotos. Então, o cockpit da Ferrari estava muito cobiçado e ela apostou no Lewis Hamilton. Então, no meu entendimento, eu sinto que ele, claro, essa inserção ficou super legal. Ele é uma personalidade muito forte. Também está saindo o filme do Brad Pitt, também, que ele também tem participação. É um gigante do esporte. Mas eu tenho sentido falta dele na pista, sabe? Tenho sentido falta de olhar e ver aquela referência, né? Dele pilotar como um cara que tem mais de 100 vitórias, um heptacampeão mundial, com sangue nos olhos. Eu fiquei surpreso de já na primeira corrida dele na Ferrari, o tom no rádio ser áspero. Na primeira corrida já ser um tom meio áspero, já ser enfim, não está parecendo confortável sei lá, eu esperava um pouco mais, sabe? Esperava mais gana, um pouco menos reclamação e um pouco mais de sangue nos olhos para, enfim, levar esse carro o máximo que pudesse. Mas, de novo, tudo foi muito... É difícil de avaliar, porque esses carros são muito sensíveis, como o Lucas falou, e essa regra imbecil afetou com certeza o fim de semana, e a gente tem que esperar os outros para ver, mas assim, eu acho que ele tem a obrigação, sim, de enfrentar o Leclerc e de superar o Leclerc ao longo do ano, por mais que tenha mais idade, por mais que, se ele quer ostentar essa situação de GOAT, né, de Greatest of All Time, de maior de todos os tempos, ele tem que se impor na pista. Tem 40 anos, mas está no primeiro ano de contrato com Ferrari. Para ser piloto Ferrari, você tem que estar rendendo, tem que entregar. É isso aí. Vamos então para os demais pilotos, os que acabaram não pontuando. E aí a gente começa com o próprio Pierre Gasly, que é da Alpine, chegou na 11ª colocação. O Yuki Tsunoda, que foi, acho que, o grande injustiçado, porque ele foi também daqueles que foi muito prejudicado justamente na última rodada de pits. Fez uma corrida em que ele passou o tempo inteiro na zona de pontos, tá? E acabou ficando numa 12ª colocação, que não condiz de maneira nenhuma a pilotagem dele. Ele que foi muito bem, andou bem na chuva, não cometeu erros, tá? E sai sem ponto nenhum aí. E a gente termina a zona de pontos com os dois carros da Haas, o Esteban Ocon fazendo sua estreia pela equipe, e o Oliver Bärmann, que teve um fim de semana bastante atribulado, rodadas, batidas, e terminou na última colocação, na 14ª, entre os carros que receberam a bandeirada. Tá? A gente já falou sobre o Gabriel Bortoleto, que acabou sendo uma das vítimas do traçado molhado. Falamos do Fernando Alonso, falamos do Carlos Sainz. Falta a gente falar sobre o pessoal que aqui a gente tem o Liam Lawson, que afinal de contas Sérgio Pérez deve estar com um sorrisinho no canto da tem alguém boca. lá no México, alguém lá no México assistindo a corrida não contava com nossas astúcias. Algum sorrisinho, né? Então falta para gente terminar aqui a nossa análise de Grande Prêmio da Austrália, a gente falar do Liam Lawson, a gente falar do Jack Doohan e falar do Isack Hadjar. Tá? E o Hadjar falar sobre a cena dele depois que ele saiu do carro, a circunstância eu até queria terminar a nossa análise com o Isack Hadjar por causa disso, né? Ele que foi o vice-campeão da Fórmula 2, promovido ao grupo Red Bull de Fórmula 1 com o segundo carro da Racing Bulls,
ex-Visa Cache, ex-AlphaTauri, ex-Minardi, tá? É aquela equipe que a cada ano dá nó na nossa cabeça, mas é aquela equipe B da Red Bull, vamos facilitar, vamos ser didático. Tá? Eu queria começar com o Liam Lawson, porque, como eu disse, né, como a gente já disse aqui, tem alguém lá no México assistindo o Grande Prêmio ali no sofá da sala, numa grande mansão, com todo o conforto do mundo, com um sorrisinho no canto da boca, porque o Liam Lawson chegou com muita pilha, mas com pouca pilotagem. O Liam Lawson, eu acho que o piloto que para mim foi um destaque negativo foi o Oliver Berman. Ele bateu demais, ele fez 3 corridas muito sólidas no ano passado e ele esse ano bateu demais, foi muito mal. Ainda que esse carro da Haas não pareça fácil de pilotar. Ok, mas ele rodou na corrida, que ninguém mostrou, mas ele rodou, então foi muito mal. Agora, isso não foi. Agora, o Lawson só foi pior que o Berman. O Lawson foi muito mais lento que o Max Verstappen, muito mais lento mesmo. 1 segundo, em média. Foi muito mais lento que o Sérgio Pérez. Tá? E o Sérgio Pérez já estava bem mais lento que o Verstappen dentro daquela questão. A gente falou bastante do Sérgio Pérez, fizemos muitas análises aqui no nosso canal sobre uma questão de que a gente não estava conseguindo resultados diferentes fazendo tudo igual, que é o que estava acontecendo na Red Bull. Mas, de qualquer forma, mostrou-se aí o abismo e o quanto o Max Verstappen rema com o equipamento que tem na mão. E o Lawson... Agora tem um detalhe que tem que ser dito, né? Se vocês prestarem atenção, quando o Lawson bateu, ele estava com o pneu slick. Então você coloca um piloto sem confiança, que fez um péssimo final de semana, coloca ele de pneu slick na chuva, é até sórdido, né? A Red Bull também não ajudou o coitado do neozelandês, e ele acabou estatelado no muro. E falando em gente que está sorrindo no vídeo de casa, o Franco Colapinto sorriu, né? Com o Jack Durham, que é o piloto... Acho que eu não me lembro, honestamente, um piloto começar o ano sabendo que vai ser demitido a qualquer momento, como é o caso do Jack Durham. Né? Até o destaque do Jack Durham, parece que eu tô vendo o Colapinto ali no fundo, ali sorrindo, ali no fundo da imagem, dá a impressão de que a gente tem um argentino sorrindo ali. A bandeira da Argentina, assim, vamos, Franco, né? E até o Mick Durham estava nos balcões, ficou balançando a cabeça, porque ele sabe que a situação do filho é periclitante. Né? Ele pode ser demitido a qualquer momento. Mas sopa de viatura possível, né? Então, dá até um pouco de dó do coitado Jack Durham. Não parece ser um mau piloto, mas ele tá fritado antes de começar o campeonato. Nem se tivesse completado a corrida, dificilmente ele não seria sendo fritado. Ainda mais batendo na primeira volta. Pois é, o cheiro de fritura já fica forte, acaba ficando forte. Esse carro da Red Bull, todos esses carros atuais, assim, a evolução da Fórmula 1, quanto mais você consegue extrair desempenho, mais você afunila a janela desse desempenho, né? Isso não tem jeito. Se você pega um carro de rua, em condições normais você não sente diferença da pista seca e pista molhada, porque você está muito longe do limite. Você tem pneus que rendem, são pneus de chuva, o carro que você usa na rua tem pneu de chuva. Então você não vai notar suspensão alta, macia, você não vai notar tanta diferença assim, a menos que você passe numa poça de óleo, num aquaplane violento, mas condições normais você anda com o carro no seco, anda com o carro na chuva, beleza. O Fórmula 1 ele é uma máquina tão radical, né, tão extrema, que ele consegue entregar um desempenho absurdo sob condições extremamente estreitas. Mexe um pouquinho a calibragem de pneu, mexe um pouquinho a temperatura de pneu, mexe um pouquinho a altura em relação ao solo, já vai aquilo tudo embora. Você pisa na farofa ali fora do trilho, o carro escorrega como se estivesse no vidro, né, no gelo. Então, com pneu slick na pista seca, mesma coisa. A aderência ela não vai caindo aos poucos, ela some de repente. Tanto que as duas McLaren foram parar fora da pista. Na mesma hora já foi direto pro box ali para fazer a troca. Porque a aderência ela desaparece. E o carro da Red Bull, ele já vinha evoluindo assim, aí você tira o Edenil da equação, a impressão que eu tenho é que aquilo aí é uma cadeira elétrica, assim, é você andar num monociclo, sabe? Você equilibrando os patinhos, assim, sabe como é que é? Você tem que, uma coisa de circo, você tem
é muito marginal. Aquele carro ali, ele te entrega desempenho em condições. Você tem que acreditar no carro, é contra os instintos, né? Tem que acreditar no carro e tem que pilotar ele de uma forma muito específica. E atualmente só tem um ser humano que consegue fazer isso, que consegue extrair desempenho daquele carro. Né? A gente viu, historicamente, algumas máquinas que são assim, que só um piloto consegue decifrar. E o carro foi sendo desenvolvido em torno do Verstappen, né? Foi sendo desenvolvido para ele. E o Pérez, a gente falava isso, o Pérez é melhor do que os resultados que ele teve nos últimos 2 anos. Ele é um piloto sólido, um piloto que fez grandes corridas, aquela vitória dele no Bahrein, partindo que chegou a andar em último. Ele é um piloto sólido, um piloto que tem qualidade, um piloto muito bom de disputa carro a carro, disputa por posição, somente defesa de posição, um piloto muito bom para isso. Mas estava tendo que se virar num carro que totalmente contra os seus instintos. E, amigo, você pilotar um carro que é contra os seus instintos, a sua autoconfiança vai lá embaixo. Você entra numa curva sem saber se a aderência vai estar ali ou se não vai. Então, você começa a apostar para baixo. Você começa, bom, não posso mais bater, e a pressão vai subindo. Você começa a entrar no inferno astral. O Liam Lawson, ele foi o que você falou, foi sorte, foi até uma covardia. Lembro que o Moreno passou com a Lotus 82 lá na Holanda, assim, você jogar para a fogueira, e ele vai fazer. A Red Bull não tem piedade, não quer saber, está sempre procurando um novo gênio. Corre o risco de ficar queimado, corre o risco de queimar a carreira. Conseguiu uma equipe de ponta, um carro campeão, e corre o risco de queimar a carreira. E a gente vai falar agora do Zac Hadjar, e foi bem interessante, né? Foi uma cena muito, muito tocante, né? Eu vou colocar no destaque aqui, João. Uhum. E quando ele a foto rodou, que para mim foi uma das, assim, a foto que mostra que existe humanidade na Fórmula 1. Eu ia falar justamente isso, Lucas, porque é o seguinte, você está vendo aí o Anthony Hamilton, o Zac Hadjar, mesmo seu piloto Red Bull, e o Hamilton não é exatamente o piloto mais popular dentro do programa Red Bull, dos blogs da Red Bull. O Zac Hadjar falou várias vezes que é grande fã do Lewis Hamilton, então o Anthony Hamilton foi lá consolar ele e tal. E o que é a parte humana e também a parte desumana, o gancho que o Márcio me deu, porque não sei se vocês viram, o Helmut Marko, ele falou sobre essa cena, e ele falou, eu vi o Zac Hadjar chorando, isso foi constrangedor, quer dizer, a gente está vendo aí uma foto humana, né, do Anthony Hamilton consolando, ele como pai de piloto, então ele entendia, meio que entendi o que está acontecendo. Pô, vou falar com o cara. Então ele falou, perguntava para o Zac Hadjar, o que ele falou para você? Não, levante a cabeça, você fez um bom trabalho. E o Anthony Hamilton falou, eu como pai de piloto, me senti na obrigação de falar alguma coisa para ele, que é uma situação muito difícil. Né? Já o nosso querido Helmut Marko, com aquela delicadeza de um elefante numa loja de cristais, sair chorando, isso é coisa de... Né, isso é coisa embaraçoso, constrangedor. Então, é isso que o Liam Lawson tem que lidar dentro dos seus boxes, né? Então, aí você tira como é uma situação muito complicada dentro da equipe Red Bull. Até por isso que hoje não tem tantos pilotos, né? Não tem tanta variedade de pilotos lá. A galera foge do Helmut Marko. O Hadjar foi bem na classificação, foi muito bem na classificação. É claro, ele conseguiu a proeza de rodar na primeira volta dele, na primeira curva, né? Ainda na volta de aquecimento. Ela deve ter dado uns 300 metros só e rodou. A primeira curva que ele fez em condições de prova, não chegou a largar, então realmente você não pode começar a carreira de uma forma pior do que essa. Mas como eu falei, o andar da corrida mostrou que estava muito traiçoeiro. Não foi uma coisa grotesca, estava traiçoeiro, estava realmente fácil de errar. E o Helmut Marko realmente ele é um personagem muito ácido, muito amargo, né? O que ele falou do Bortoleto foi totalmente desnecessário, acabou gerando até simpatia, e a imprensa inglesa saiu em defesa do Bortoleto assim que ele passou por Q2. Até porque a resposta do Bortoleto foi muito boa, né? Porque, mas quando eu fui campeão, ganhando poucas corridas, eu bati os pilotos dele. Então, falou isso, já meio que quebrou as pernas do nosso querido
divisão, né? Enfim, realmente é infelicidade total da criticar isso. O garoto, a pressão em cima desses garotos, são meninos, né, cara? São pessoas muito novas que estão chegando, uma pressão imensa, e é muito cedo você definir o que vai ser sua própria vida quando você tem 20 anos de idade, né? Uma pressão gigantesca que a vida que você leva. Se você não tem resultado na Fórmula 1, é uma. Se você tem resultado na Fórmula 1, aquilo você leva para o resto da vida. A vida que você leva é diferente para sempre, né? Você consegue trabalhos diferentes enfim, a vida é muito diferente. Então, eles estão jogando o próprio futuro ali, o próprio sonho, e você imagina o que é um garoto, às vezes, de 22, 23 anos, ter sido rejeitado pela Fórmula 1 e viver com isso pro resto da vida. Quer dizer, sentir que podia ter rendido mais, não teve a oportunidade que merecia, sofreu um julgamento injusto diante do mundo inteiro. E, claro, nem todo mundo é gênio, nem todo mundo vai ser campeão. Mas todos eles são bons. Todos eles fizeram muita coisa nas categorias de base. O dinheiro conta muito, a oportunidade financeira conta muito. Mas são pilotos bons, né? E você, às vezes, com 20 e tantos anos, com 19, 18, 20 anos, tá com uma pressão terrível dessa, numa situação com um carro que você não teve tempo. E vamos falar a verdade, a Fórmula 1 não conhece esses carros na chuva. Não conhece. Esses carros não têm teste de chuva, não tem treino de chuva, não andam na chuva. Então, até o erro da Ferrari denota muito que eles não sabem mais como ajeitar esse carro para chuva. O carro não anda na chuva. Quantas vezes a gente viu corrida com chuva só com safety car ou sendo interrompida antes? Não tem mais, eles não têm mais esse conhecimento com esse carro atualmente. Então, realmente é muito cruel, é duro, e eu compreendo perfeitamente a, a postura do Anthony Hamilton, e é triste que o Helmut Marko, o poder tenha subido tanta cabeça para falar uma coisa dessa, esquecer que ele já foi piloto, já também não foi nenhum piloto genial assim também na Fórmula 1, teve bons resultados, mas não foi também esse multicampeão mundial para ficar cobrando dos outros como ele cobra, não. É isso aí. E com isso a gente encerra e amarra esse round 1 de 24 da Fórmula 1. Vamos rapidinho a gente falar sobre MotoGP, que está vivendo ali uma espécie de Marques GP, porque afinal de contas os irmãos Marques estão monopolizando o pelotão da frente da MotoGP. A gente já teve a etapa inicial da Tailândia, vitória de Marc Marques, segunda colocação de Alex Marques, também de Ducati cliente, né? E a repetição dessa dobradinha de irmãos neste mesmo fim de semana no Grande Prêmio da Argentina, disputado em Rio Hondo. E tá aí, já vou colocar o primeiro destaque aqui, a foto dos irmãos Marques, que estão aí monopolizando, claro, Marc Marques monopolizando ainda mais. Vamos colocar aqui no destaque, vamos fazer o nosso famoso share screen aqui no sistema, colocar a foto dos Marques Brothers aqui, e falar um pouco sobre essa corrida que mostrou, mais uma vez, grande força do Marc Marques, o quanto foi acertado a Ducati ter trazido ele para ser piloto da equipe, e um surpreendente Alex Marques que encaixou muito bem nesse equipamento, que é a Ducati 24, que gera uma moto muito boa, né, e está andando muito perto do irmão. O irmão, nitidamente, o Marc Marques administrando o equipamento. Se ele precisar, ele pilota mais. Ele já tem uma grande confiança na moto também. Ele corrigiu ali, teve um lance que ele corrigiu a moto no meio da curva de maneira incrível. Ou seja, ele tem o domínio da máquina, ele tem o domínio da leitura da corrida, e agora também tem o domínio do seu companheiro de equipe, que não é qualquer um, bicampeão, que é o Pecco Bagnaia, que não está entregando resultados. Vamos falar um pouco sobre esse grande prêmio da Argentina, o mundo da MotoGP, que parece que se encaminha aí para um retorno triunfal de Marc Marques a ser alçado
como grande favorito ao campeonato deste ano. E outra coisa, né? O final de semana foi parecido, não apenas nisso, não, 100% de poles, 100% da vitória na sprint, e a corrida da Argentina foi muito parecida com a Tailândia, né? O Max errou na Tailândia, ele argumentou que estava com problema da pressão do pneu, por isso que ele teve que deixar o Alex passar. Na Argentina ele errou na curva 1 e ficou a corrida inteira atrás do Alex, mas todo mundo sabia que mais volta menos volta era só o Max ia lá e ia passar. Mais volta menos volta o Mark ia passar o Alex e era vitória, dobradinha. Né? Então, é algo. O surpreendente disso tudo é a situação do Alex Marques. Até gosto de brincar, né? Eu gosto de chamar de Ralf Schumacher piorado, mas ele tá lembrando o Ralf Schumacher de 2001, que teve um certo momento que ele dividiu corridas com o Michael, né? Canadá, Manicourt, eles estavam brigando por vitória, palmo a palmo, né? Vamos ver se o Alex vai continuar nesse embalo, né? Mas, como você falou, Lucas, a aposta da Ducati, da Lenovo Ducati, da equipe Ducati oficial, no Marques foi muito criticada na época, porque simplesmente o que aconteceu? Ela perdeu o atual campeão mundial. Jorge Martin foi por Malicuia para a Aprilia, né? Mas se torna uma aposta completamente acertada. O Marques está voltando a ser o piloto dominador da Honda, né? Até coloquei na coluna que muita gente da MotoGP critica a Fórmula 1 e diz: a Fórmula 1 está muito previsível, antes da largada sabe quem vai vencer. Hoje o que está acontecendo isso não é na Fórmula 1, é na MotoGP. O Max largando na pole, é muito difícil ele perder, como o nosso amigo Lucas Giovanni fala. O maior rival do Max em 2025 é o chão. Se ele cair, se ele machucar, fora isso, o título, muito difícil escapar dele. E o Bagnaia já está numa situação tão desesperadora que ele já está falando em voltar para a moto de 24. Você vê como ver se ele pega um pouquinho mais de confiança para fazer algo mais, porque ele ia ao pódio, ficou atrás do Franco Morbidelli, e o Franco Morbidelli não ia ao pódio há mais de 1000 dias, 1400 dias, se não me engano. Então o Pecco Bagnaia está derretendo. Eu tô transmitindo aqui a mesma foto, tá? É a mesma foto, ali, ó, o vermelho, o azul atrás, os irmãos em primeiro e segundo, é a mesma 24. Foto. Podem reparar que eu consegui selecionar aqui a mesma foto. 24 anos de diferença, né? O Schumacher e o Michael e o Ralf Schumacher, Mark e o Alex Max, né? Então realmente algo que está chamando atenção. Acho que o Mark Max só perde o título, sabe, muito, muito fora do comum acontecer. Eu, assim, vou ser sincero com vocês, o Max é um extra classe, né? Ele para mim ele é top 5 na história da moto velocidade. A rapidez dele é quem mais me lembra a rapidez. Eu não quero ficar toda hora falando, né? A gente não deixa a pessoa descansar, mas quem mais me lembra a rapidez de Ayrton Senna é o Mark Marques. Ele é extremamente rápido, muito, muito, muito rápido mesmo em classificação, e um piloto fora de série. E é bom você ver um piloto fora de série tendo condições de vencer. É claro que tende a ser um campeonato previsível, porque infelizmente a gente não tem no grid pilotos à altura do Mark Marques. Quartararo, ao meu ver, é o segundo melhor piloto desse grid, mas está sem condições. Também não está mais com a confiança que já teve, mas é um piloto de muito potencial. Tem o Jorge Martin, que vai voltar. Tem grandes talentos no grid. Tem grandes talentos. Tem pilotos aí que têm potencial. Mas o Mark Marques é diferente, né? A gente lembra 10 anos atrás, temas de Rio Hondo, Marques liderando, Valentino Rossi em segundo, aquela caçada. Quem não viu esse GP da Argentina de 2015, veja, corridaço, sensacional. O Rossi caçando, no fim acaba se tocando, vitória do Valentino. Era um piloto que enfrentava o Marques, como o Lorenzo podia enfrentar o Marques, estando nas condições dele. O próprio Pedrosa, inferior um pouco, mas também podia enfrentar. O Stoner não chegou a correr, mas era um piloto com potencial para enfrentar o Marques.
e atualmente a gente não vê no grid um piloto com potencial para enfrentar o Marques. Então, é justo, que legal essa montagem, Mas foi legal. é justo que o Marques esteja vencendo. Se não tem piloto no grid à altura dele, eu não me incomodo que as corridas sejam previsíveis, porque é o melhor piloto vencendo. E é justo. É justo porque ele realmente sobra na turma, e é bom vê-lo depois de tudo que ele passou, e ele sofreu muito nesses últimos anos, muito mesmo, fisicamente, e você vê ele tendo uma nova chance, e esse tipo de coisa engrandece a carreira do Marques, porque você vencer 5, 6 títulos para a mesma equipe, como ele fez, praticamente em sequência, né, 6 títulos em 7 anos, estava repetitivo, né, o Valentino quebrou isso na própria carreira, e o Marques era um piloto que criou aquela dinastia e foi mantendo. Agora não, agora ele está numa segunda equipe, vencendo por uma segunda equipe. Claro, não dá para comparar a Ducati de 2025 com o que era a Yamaha de 2004. Não dá para você fazer isso. Rossi foi para uma Yamaha totalmente desacreditada, mudou a equipe, venceu a primeira corrida e foi campeão. Mas o Marcos não tem culpa disso. O Marcos não tem culpa de ter chegado numa equipe já estruturada e vencedora. O que ele está entregando é sensacional. E, meu amigo, o Pecco Bagnaia deve estar precisando de uma boa análise psicológica, porque você se torna bicampeão mundial, você tá no topo do esporte, você naturalmente começa a se imaginar entre os melhores, e de repente vem alguém, chega na sua equipe e te dá um choque de realidade desse tamanho, mostrar que você na verdade não estava perto do limite como você imaginava que estava, que tem alguém que chega e tira tanto desempenho a mais. Isso mexe com a cabeça, né? Mexe com ele vai passar por uma viagem esse ano de tentar redescobrir o desempenho e tudo mais, mas até imagina que você começa a duvidar de você mesmo, começa a falar, peraí, qual é o meu lugar? Eu não sou, começa a duvidar que você seja bom o suficiente. Então o Max em 2 corridas ele já fez um estrago na cabeça do Bagnaia ali. E eu acredito que ele também tem ajudado o irmão. Imagino que ele também deve ter passado muitas dicas aí pro Alex. Mostra que o salto da Ducati 24 para 25 foi muito menor, realmente, como a gente já vinha falando, em relação ao que foi 23 para 24. Exatamente. E eu não me incomodo tanto que o Marcos esteja dominando, não, porque ele merece. Ele merece. Infelizmente, a gente não tem outros pilotos em condições de enfrentá-lo em igualdade de condições. Se o Quartararo tivesse com uma moto melhor, talvez, quem sabe, tivesse ele oferecendo mais resistência. Só vamos ver como é que vai ser, se esses 2 irmãos continuarem correndo tão perto um do outro, se qualquer hora não vão se achar pela pista, até quando o Alex vai continuar respeitando o irmão como respeita. Isso Na vai ser, primeira, a primeira curva, na primeira curva foi muito claro que o Alex, assim, se fosse outro piloto, ele teria mergulhado, né? Ele com o Marco, opa, ele já segurou, né? E vamos ver se o Alex, que é um piloto que eu acho que é assim, não vou dizer que ele é um piloto ruim e tal, eu acho que ele é muito abaixo do Marco, muito abaixo. Sim, a gente falou eu vejo o Alex abaixo do Pecco Bagnaia, por exemplo, até mesmo a Né Bastianini, de outros pilotos que você falou, o Jorge Martins, etc. Vamos ver por quanto tempo o Alex vai manter essa toada, né? Ficar ali perto do irmão. E para mim, o mais surpreendente disso, desse início de MotoGP é o quão próximo o Alex está andando próximo do Mark. Deve ter troca de informação, mesma moto, mas realmente é bem surpreendente. O Alex ele era um piloto que, honestamente, quando ele saiu da Honda em 2023, até falava que ele podia até sair da MotoGP, aí foi para a Gresini, recebeu o irmão e está fazendo. Agora está acontecendo na Gresini, fazendo um ano bem surpreendente, muito mais surpreendente mesmo. O que chama atenção é que ele deu esse encaixe na Ducati 24 melhor do que os outros pilotos cliente Ducati 24. O próprio Franco Morbidelli, que agora conseguiu pódio, né, que ficou ausente de pódio por muito tempo, fez a 3ª colocação na Argentina, e os demais pilotos. Ele deu um encaixe muito forte com essa moto, até mesmo para andar na frente do Bagnaia, porque o esperado, quando se desenhou essa temporada, seria um Bagnaia
correndo ali contra o Marc Marques, e os dois ali protagonizando a ponta, uma disputa entre os dois, todo mundo já dizendo, olha, o Marc vai andar mais, mas esperava-se um Pecco andando muito próximo, ou seja, fazendo esse papel que o Alex está fazendo agora, de chegar em segundo, de liderar algumas voltas, de estar muito próximo no ritmo de prova, estar muito próximo no qualifying também, só que agora a gente teve um Pecco que nem o pódio pegou na Argentina, isso tanto na situação de sprint quanto na situação do GP em si. Tá? No sprint ele foi para o pódio. No sprint ele foi ao pódio, não foi no GP. Perdão, na sprint no pódio, mas no GP o Morbidelli acabou sendo o terceiro colocado. Ele também usa uma Ducati de cliente. Vou colocar aqui até compartilhar. Tem até uma cena no pódio da sprint, quando o Pecco, que na sprint da MotoGP, o piloto ganhou uma medalha, né? E o Pecco Banhaia parecia que estava, sei lá, estava quase deprimido ganhando aquela medalha, né? Porque ele via a situação lá, tava. Pô, levar a pau do Marco, tudo bem, do Alex não é nada esperado, né? E a gente tem essa situação aí de, após o Grande Prêmio da Argentina, um Marques que já faz os perfeitos 74 pontos, e abre 31 para o seu principal rival dentro da equipe, tá? E usando ainda o irmão como escudo, tá? O irmão como uma espécie de escudeiro. Tá? Outra coisa que eu queria discutir com vocês é a respeito do potencial das outras motos, porque, para mim, a Honda tem apresentado alguma evolução, o Zarco andou muito bem na Argentina, tá? Aí que tá, né? Até a Honda satélite, não é nem a Honda oficial. Mas já apresenta alguma evolução. O Mir chegou no top 10, fez pontuação. Mas não caiu. Mas assim, a maior decepção para mim do ano tem sido a Yamaha, tá? Que tinha mostrado algum potencial na pré-temporada, tinha feito até alguns tempos bons, e é a última colocada nos construtores, não está mostrando desempenho nenhum. Ducati 24,5 e Ducati protagonizando a coleta geral aí de pontos. Marc Marques, como a gente já falou, 100% de aproveitamento, mas as outras marcas ainda patinando. A KTM tem a questão, por exemplo, da crise financeira. A Aprilia ainda espera a volta do Martin, que está lesionado, ninguém sabe quando é que vai voltar, na verdade. Eu queria discutir a respeito disso também, porque não só a Fórmula Marc Marques, como também tem sido Fórmula Ducati, a MotoGP de 2025. As 5 melhores posições na GP Argentina foi a Ducati, né? A Honda, o melhor piloto é o Zarco, o problema é que ele não é o piloto da fábrica, né? Piloto de fábrica, eu já falei até algumas vezes, acho que falta a Honda piloto, claramente, falta piloto. Luca Marini e o Juan Mir são pilotos de referência de uma montadora do tamanho da Honda. O meu caso do Pedro Acosta na KTM, por exemplo, mas a KTM tem sérios problemas, inclusive teve uma notícia hoje que o conselho que administra a KTM hoje, né, foi quase a falência, pediu para a equipe sair, abandonar a MotoGP. Então a KTM estaria atrás de uma parceira, uma grande patrocinadora para bancar a equipe nesse e nos próximos anos. Tanto que já se fala em Pedro Acosta na Honda, que acho que seria um caminho natural, né? A Yamaha, o Quartararo conseguiu uma boa classificação, mas ele foi atingido pelo Marco Bezek na largada, né? Teve isso, ele caiu para o último. Aquilo ali não só fez ele perder tempo, como pode ter danificado a moto. Com certeza, mim, porque foi um choque considerável. Ele teve sorte no ter caído. Lá, né? Na largada. E já a Aprilia tem a equipe que desmontou, né? Já foi com apenas 4 pilotos, com apenas 3 pilotos, que o Miguel Oliveira se machucou na sprint. Aí o Salvador sentiu o ombro, não largou. O Bezek caiu na primeira curva e o Ai Ogura, que fez uma ótima corrida na Tailândia, fez uma boa corrida na Argentina, mas acabou desclassificado. Então nenhuma Aprilia pontuou. Uma equipe que foi desmontando aos poucos, né? Mas ela, assim, com a aquisição do Jorge Martin, era esperada que fosse a segunda força, mas nesse momento é a Honda.
E o interessante é que não é pela Honda oficial, é pela Honda satélite, porque realmente dos 4 pilotos da Honda ali, o melhor, claramente, para mim, é o Zarco, um piloto já experiente, já fui bicampeão mundial da Moto 2, mas só tem uma vitória na MotoGP. É isso, Pois pensar é. que o Quartararo foi campeão em 21, brigou seriamente pelo título em 22, né? A Já Yamaha, sem condição, 22 já sem condição ali, a Ducati bem superior da mas Yamaha ele já. podia ter sido aquele campeão ainda, né? Ele acabou tendo um Foi, toque do Mark Marques que prejudicou muito ele também. Tava carregando a moto nas costas, mas você não consegue imaginar hoje em dia esse tipo de situação, dele ainda enfrentar uma Ducati, atualmente é muito difícil. É uma MotoGP muito diferente, né? A Ducati, eu estava vendo o Alex Barra falando sobre isso há pouco tempo, assim, é protótipo, né? Protótipo recebe peça o tempo todo. Quando você tem 8 pilotos para fazer experimentações e tudo mais, você consegue desenvolver a moto muito mais, né? A moto, a introdução de aerodinâmica nas motos é relativamente recente, a eletrônica toda, o controle de suspensão, você hoje em dia consegue acelerar a moto muito mais rapidamente do que antigamente, porque você muda a suspensão para ela não empinar, para ela não pra você transferir o peso todo para trás, mas sem que ela vá empinar, então você consegue acelerar muito mais rápido, né? Em linha reta mesmo, principalmente em baixa velocidade. São motos que elas estão ficando muito mais complexas do que elas eram antigamente. Né? Você bastava ter um bom quadro, uma boa suspensão, um bom motor, e você tinha uma boa moto. Hoje em dia não é mais assim. A eletrônica e a aerodinâmica de moto é uma coisa muito desafiadora. É muito desafiador porque não é como um carro que está sempre nivelado, você consegue sempre você gera prevê, né? downforce, É previsível, né? É só tem algo benefício. previsível. Na moto, quando você gera downforce, você teoricamente está forçando o pneu para escorregar, porque ela está de lado, né? Então, não é simples, não é à toa que você não teve downforce em moto até poucos anos atrás. Que te dá a vantagem de ela não empinar, só que te dá desvantagem na curva, teoricamente, porque você tá forçando ela a derrapar, né? Ela está inclinada. Então, não é uma coisa fácil de se desenvolver, e é uma tecnologia nova que as motos japonesas dominavam muito a questão de ciclística, quadro, motor, e quando você cria é como se fosse a introdução de um carro asa na Fórmula 1, é uma coisa, é um universo novo, e a Ducati está realmente com uma vantagem boa que pode cair um pouquinho, por não ter dado um salto tão grande, 24 para 25, mas ela tá na frente nessa nova MotoGP, e as japonesas têm um desafio pela frente de se reinventar e de abrir mão de paradigmas que elas vinham adotando há dezenas de anos aí, há várias décadas, né? Então, é uma mudança cultural que vai ter que acontecer. É isso aí. E a gente termina aqui o nosso encontro de hoje falando sobre as notícias desse universo da MotoGP cada vez mais perto do Brasil. O Grande Prêmio do Brasil da MotoGP já tinha sido confirmado, e durante a semana a gente teve aí os testes para a pista de Goiânia, e também a confirmação da data da etapa brasileira para 2026, que vai ser no dia 29 de março. Portanto, estamos aí pouquinho mais de um ano para ser a sede da MotoGP aqui no Brasil. Finalmente a MotoGP voltando a terras brasileiras, e a gente, depois de algumas aventuras no Brasil, inclusive na pista de Goiânia, onde o Wayne Gardner foi campeão, onde Ed Lawson foi campeão, eles sacramentaram seus títulos na pista de Goiânia. Isso é muito legal também, isso faz parte do registro da história da MotoGP, principalmente aquela época das quintas cilindradas, as Unridables, era de ouro dos americanos da MotoGP, que tinham também, o Gardner era australiano, mas em meio àquele monte de americanos super competentes. E a gente vai ter, portanto, a corrida. Vou até colocar aqui a pista de Goiânia, a gente vai colocar em destaque aqui a foto do teste aqui que foram feitos. Claro, não foram feitos com motos da MotoGP, são motos esportivas, seria uma espécie aí de superbike, tá? Mas que serviu para que os pilotos pudessem
enfim, fazer uma espécie de homologação, teste com a pista, que, claro, vai ter grandes melhoramentos até receber a etapa em si. Vou pegar aqui as informações justamente da Notícias Motociclistas, do nosso querido amigo Lucas Carioli, que já fez participações aqui, é um grande especialista na motovelocidade, ele que tem grande paixão pelas duas rodas. O evento foi aberto ao público, esse evento aí, esse encontro promovido pela própria organização da MotoGP, através da Dorna, reuniu 10 mil pessoas dentro do autódromo, Ayrton Senna, tá? E relembrou aí essa passagem da MotoGP na cidade, que foi de 87 a 89. Tá? João, você tem as informações aí? A gente teve pilotos, né? Inclusive o próprio Franco Morbidelli, o que tem também raízes brasileiras. Se eu tô até vai, porra, né? Depois na entrevista. Tá o Eric Pode Granado, lá na Argentina, na ele. entrevista. Uma brasilidade ali. Espontânea, bastante espontânea. Eu acredito que, é claro, né? Palavrão sempre é uma coisa complicada. Você vê aí o Mohamed Bin Sulayem tentando imprimir aí o seu estatuto da moralidade verbal, etc. e tal, mas assim, o palavrão, gente, o palavrão é uma expressão muito autêntica. A pessoa está sendo espontânea, aquilo ali é um momento de verdade da pessoa. Quando a pessoa solta um palavrão, a pessoa está sendo sincera. O palavrão pode ser feio, pode ser uma palavra feia, pode ser uma deselegante, enfim, mas ele vai vir imbuído de verdade, de espontaneidade. Então a gente até entende, né? Solta um palavrão outro ali. Eu tenho filha pequena, eu tento me controlar também, né? E ela não gosta de palavrão, né? Tem uma filha de 7 anos de idade. Agora, quando a gente tem esse palavrão, um palavrão outro, aí a gente até entende, porque, como eu disse, é uma expressão de extrema sinceridade quando você solta um palavrão num contexto desse. Aqui tá aí, né? Foi um evento, né? Tá aí o Eric Granado, que é o piloto brasileiro, está há muito tempo aí no ecossistema do Mundial, foi piloto de Moto 3, Moto 2, mas não evoluiu muito, hoje está na Moto E. Ali está o Franco Morbidelli, o Diego Moreira, que é a grande esperança brasileira de chegar na MotoGP, piloto muito bom, mas não fez uma boa coisa na Moto 2 na Argentina. Ele largou bem, mas teve problema na moto e acabou tendo que abandonar. E o Luca Marini, que é o piloto oficial da Honda, meu irmão do Valentino Rossi, e um Carlos Schumacher bem piorado, né? Se o Alex Schumacher é um Carlos Schumacher piorado, o Luca Marini é um bem piorado ainda. Meu irmão piorado, coitado. Nós fizeram um evento mais para se mostrar para o público ver os pilotos da MotoGP, né? Tem 2 pilotos da MotoGP, né? O Morbidelli e o Marini, que está nessa ordem, né? Granado, Morbidelli, Moreira e o Marini. Né? Por sinal, eles falaram muito, eles que a pista é muito boa, traçado, mas o asfalto precisa de reparos urgentes, tanto que vai ser recapeado completamente. Até o Carmelo Espeto esteve nesse evento aí e falou que se essa falta não corre, tem que ser com um asfalto velho, né? Então vai ser totalmente recapeado, mas não é possível que em um ano a Prefeitura de Goiânia não faça isso. Vamos lá, temos praticamente, porque a gente está considerando, reiterando, MotoGP no Brasil, Grande Prêmio em Goiânia, em 29 de março de 2016, portanto, um pouquinho mais de um ano aí para a gente ter a MotoGP voltando às terras brasileiras, ou seja, a organização, a parte que cabe a parte brasileira em si, que é de cuidar do autódromo e tudo mais, as autoridades competentes administradoras têm exatamente um ano para que consiga fazer um recap de qualidade, com um asfalto que não vá se desmanchar, que também não seja abalado por intempéries, que também não apresente ondulações, não apresente poça d'água ou acúmulo de água em caso de asfalto molhado. Portanto, o desafio é esse. As autoridades aí de Goiânia têm exatamente 365 dias para entregar um asfalto de excelência para a gente receber a categoria mais importante das 2 rodas. Márcio, sua expectativa aí sobre MotoGP no Brasil? Que o evento possa durar, né, que se firme no calendário, porque
é a melhor notícia dos últimos tempos que a gente teve para o esporte motor no Brasil. É uma coisa muito aguardada há muito tempo. Eu tive a oportunidade de ir em Jacarepaguá em 96, na minha pista do coração, né, que infelizmente não existe mais. Que Eu Deus a acho tenha. muito, eu acho muito legal essa relação de Goiânia com a moto velocidade. Não é qualquer pista que pode receber moto, e Goiânia, isso uma situação ousada, uma cidade que não está fora do eixo Rio-São Paulo, não é uma cidade tão grande, mas que foi ousada ter a sua pista e trazer um evento como desse porte. Eu acho muito, muito interessante. A atmosfera de Goiânia nos anos 80 era muito especial, todo mundo que cobriu gostava muito, e eu acho fantástico levar a MotoGP para uma praça nova, fora do eixo de São Paulo, como eu disse, para um canto do Brasil que geralmente as pessoas não visitam. Acho sensacional, e se Deus quiser, quero estar lá. Vou fazer o possível para estar por lá, com preferência da companhia do Lucão aí. Vamos ver se a gente consegue isso, consegue trazer mais informações em loco, portanto, já é aqui uma vontade do GP Total. A gente vai, claro, fazer de tudo para que a gente possa estar presente nessa etapa da MotoGP, receber a MotoGP de novo, depois de um bom tempo sem ter essa categoria aqui conosco. O Brasil, que sempre sediou grandes eventos do esporte a motor, estava realmente faltando a presença da MotoGP aqui. MotoGP que tem crescido o interesse também entre o público brasileiro, isso tem sido um negócio muito bacana. É claro que a gente também, diante dessa demanda, diante desse desejo do público brasileiro, a gente traz mais informações aqui também da principal categoria das duas rodas. Gente, agradecer demais, mais uma vez, a presença de vocês junto com a gente aqui, a gente fazer mais um encontro, trazer mais informações, Fórmula 1 voltando, MotoGP ficando. Semana que vem a gente já tem mais uma etapa da Fórmula 1, Grande Prêmio da China, sem descanso, a gente já vai para mais uma etapa da temporada, longa temporada 2024-2025 da Fórmula 1, com 24 etapas. E a gente segue aqui com as nossas análises, as pautas históricas e também as entrevistas especiais. A gente espera em breve trazer mais entrevistados aqui para o GP Total. A gente está tentando fazer aqui alguns contatos, algumas agendas, para que a gente traga entrevistas para lá de especiais aqui, para que você continue sempre com a gente, você que esteve presente em mais um encontro nosso aqui. A gente pede, claro, para que deixe o like, assine as notificações, assine ali o sininho branco para receber todas as notificações no canal e fique de olho aqui no nosso conteúdo. A gente faz tudo com muita consideração, nosso canal continua crescendo de pouquinho em pouquinho, vai lá e cresce, porque a gente faz tudo com muita dedicação, seriedade, entusiasmo, claro, com nossa pitada de bom humor, também não pode faltar. É isso aí, gente, esse é o GP Total, um grande abraço a todos e até a próxima.